Vivo de novo, indo para a nossa quarta live da semana. Está chegando aí Jefferson, Rosinha, Júnior, Zezinho, Daniel, Davi, Pedro, equipe Field Crops, os nossos convidados, Alencar Júnior Zanon, pessoal se achegando. Feito. Dividida a imagem da tela aí. Show de bola, maravilha, Fabrício. Tá ouvindo bem aí, tudo tranquilo? 100%. Beleza. Como de costume, eu vou pedir pro pessoal de casa aí se som, imagem, sinal, se tá tudo tranquilo para quem está chegando conosco aí. Temos 27, 30 pessoas chegando na sala de bate-papo. Eu também vou deixar conectado aqui no computador pelo meu perfil privado. Fica mais fácil de mandar um link, interagir pelo bate-papo aqui. Milena, Maicon Lages, Gabriel Oliveira, Fabrício Rodrigues de novo conosco, Ângela Tomazoni. Show de bola. Quando o pessoal vai chegando aí, eu vou, Alencar, a gente já interage, só dar as boas-vindas pro pessoal aqui, dar uma explicada na Tuíra, Marina, o pessoal chegando, mais gente conhecida aí, Alencar. Mas, enfim, dá as boas-vindas pro pessoal que está chegando, depois a gente apresenta o nosso convidado e fala sobre o tema de hoje. Como de costume, Demate Listo por aqui. Buenas, meus amigos. Por aqui, Fabrício Marques, Pedra Moura, consultoria agropecuária. Estamos dando início ao 11º episódio da nossa série Pedra Moura Entrevistas, a série de lives que a gente criou no início do mês, com o objetivo de aprofundar alguns temas, seja de forma individual, seja com algum convidado especialista dentro do universo, dos vastos temas que a gente tem dentro do universo da integração lavoura-pecuária, dos sistemas de produção agrícola integrados em terras baixas, que é o foco da nossa conversa com o professor Alencar hoje. Então, já agradeço a presença do pessoal que está chegando e eu queria dar um recado, pessoal. Foi feita uma pergunta na live de ontem e nas primeiras lives eu estava conseguindo extrair ela do Instagram e meio que em seguida, 2 dias depois, geralmente estava conseguindo botar ela lá no canal do YouTube. Agora, com essa função de estar com as lives toda semana e fazendo toda a parte da artística também, fazendo a arte ali de cada live, montando, fazendo os convites, organizando os roteiros, os temas, enfim, o tempo está bastante escasso, tá? E eu vou ainda continuar colocando lá no canal, mas tem bastante live atrasada aí. Dessa semana, por exemplo, não consegui colocar nenhuma. Da semana passada, se eu não me engano, a live de sexta também não foi pro ar ainda. Enfim, eu sugiro que vocês tentem assistir com mais frequência aqui no Instagram imediatamente, ou às 24 horas que ele vai ficar disponível nos stories aí. E por isso mesmo eu gostaria de convidar, de solicitar que vocês compartilhem com o pessoal. Cada um que está chegando aí compartilhar, mais umas 2, 3 pessoas, já nos ajuda bastante a aumentar o número de pessoas que vão ter acesso a essas informações. E como a gente gosta de falar exaustivamente, conhecimento dividido se multiplica, e esse é o nosso principal objetivo. Então, para quem não puder nos acompanhar em tempo real, pelo menos vai receber a notificação ali no direct, e a live vai ficar 24 horas disponível aqui no Instagram, pode assistir depois, até amanhã à noite, ainda segue disponível por lá. Tá bem? Então, falando em amanhã à noite, a gente encerra a nossa semana amanhã com a 5ª live da semana. A gente fez uma maratona essa semana aí todos os dias, felizmente conseguindo cumprir a agenda programada. Eu volto sozinho amanhã e o tema vai ser o uso de nitrogênio em soja. Tá? Nós vamos falar de nitrogênio na base, de inoculação, da fixação biológica de nitrogênio e algum relato de casos sobre o uso de ureia em soja, que já foi necessário. E amanhã eu conto esse caos para vocês aí, o porquê que foi usado, como que foi feito e o resultado que a gente teve. Tá bem? Então, indo agora para a parte do nosso convidado, dando as boas-vindas aqui para o nosso professor Alencar Júnior Zanon, da Universidade Federal de Santa Maria, Departamento de Fitotecnia da Universidade Federal de Santa Maria, né, das Ciências Rurais, né, Alencar? E também coordenador da equipe Field Crops, que é um dos pontos principais da nossa conversa hoje, é justamente esse grupo de pesquisas
que o Alencar coordena e que muito tem me chamado a atenção aí justamente pelas redes sociais, né? A gente até confessa para vocês que a gente não tem relação pessoal, é só virtual a nossa relação, mas justamente pelo interesse que eu tenho nas postagens que eles têm feito e nos temas que têm pesquisado, resolvi convidar o Alencar para que a gente dividisse esse bate-papo com vocês aqui. Então, eu vou passar a palavra para ele complementar a sua apresentação e falar especificamente sobre o que é o Field Crops, e depois eu pego a palavra para a gente dar uma organizada, como é que vai ser o nosso roteiro da conversa, e a gente segue o baile. Tá bem? Tá contigo a palavra, meu amigo. Show de bola, Fabrício. Muito obrigado pela oportunidade. A gente cumprimenta o senhor e todos os seguidores que já estão presentes. Impressionante o número, já estão 84 pessoas ao vivo. Então, a gente parabeniza a iniciativa, né, Fabrício? Eu acho que é muito importante, cada vez mais, a gente agir de forma rápida, né? Porque a velocidade das coisas ela é alta e a gente precisa se adaptar. Não adianta nós reclamar que tal, que fosse isso, ou que se fosse aquele outro. Não, a gente tem que entender como é que as coisas estão funcionando e tem que meter ficha. Então, parabéns por isso, Fabrício, por tu ter esse pioneirismo e tratando assuntos assim muito importantes que fazem a diferença a partir de agora na tomada de decisão do produtor para a próxima safra. Então, realmente, assim, parabéns mesmo por focar em agronomia, agricultura de processo. Nós acompanhamos algumas lives, praticamente toda a live que o professor Felipe Celal, da UFPEL, participou. Excelente, assim, excelente mesmo o conteúdo das lives. Maravilha. Bem, Fabrício, para agradecer a toda a equipe Field Crops, professor Nereu, coordenador da equipe Field Crops também, toda a nossa gurizada que está presente aqui. A gente vê que os nossos coordenadores da Field Crops na fronteira oeste, o professor Daniel Fonseca tá conectado, e a gente agradece a todas as pessoas que fazem parte e constituem essa equipe por estar nos ouvindo hoje à noite. E a gente te agradece também pela oportunidade de nós fazer uma live falando sobre o que é primeiro a equipe Field Crops e depois sobre quais são as ações que a gente faz com foco em terras baixas. Então, obrigado pela oportunidade, Fabrício. Maravilha. Já falou em Daniel Fonseca, aí eu dei uma coringada para o lado aqui, que eu estou com a tela do computador aberto. Eu te confesso que Daniel Fonseca, eu fui olhar se era a pessoa que eu estava pensando. Para mim, é um bilica, tá? Meu colega do KVG, contemporâneo de faculdade, aí, show de bola, amigaço nosso. Satisfação tá conosco aí, bilica. Maravilha. Eu vi o professor o Nereu, que também que tu comentou, tá presente aí, a Tuíra está conosco. Maravilha, tem bastante gente conhecida, e é isso. O Douglas Osterberg também está conosco aí. É justamente isso, Alencar. Eu te confesso que um dos principais motivos do convite é um pouco de curiosidade da minha parte também, de entender melhor a questão da equipe, porque eu vejo realmente em todas as regiões produtoras da nossa metade sul a presença de vocês. Vi que o coordenador é tu, dentro da Universidade Federal de Santa Maria, mas daí tem interação com o pessoal da Zona Sul, tem interação com o pessoal da fronteira oeste. Então, vi que vocês fizeram alguns trabalhos lá no Giovano, no Alegrete, que é um produtor conhecido nosso também. Enfim, então me chamou a atenção que é uma quantidade de frentes de atuação que vocês têm, e eu confesso que, como eu estava bastante curioso e empolgado com a temática que vocês têm abordado, eu acho que é interessante. Creio que não vai ser só eu que tenho essa curiosidade de saber, né? E a gente aproveita a oportunidade aí para dividir com mais pessoas. Então, o motivo principal desse convite, dessa live, deixando claro para todo mundo aí, é um pouco da minha curiosidade de saber exatamente as linhas de pesquisa. Obviamente que vocês têm mais pesquisas que a gente vai falar, e o foco é trazer para dentro das terras baixas, porque é o foco do nosso trabalho, e o objetivo dessa série de lives é que nós sejamos mais específicos. Então, vamos afunilar para deixar claro para quem está acompanhando aí a gente pela primeira vez, o foco do trabalho da Pedra Moura é com sistemas de produção integrada em terras baixas, com foco em integração lavoura-pecuária, arroz em rotação com soja, presença da pecuária tanto no inverno quanto em pastagens de verão, pastagens perenes. Enfim, o nosso objetivo é trabalhar com o sistema.
a gente criou, quando criou a empresa, na verdade, a tomada de decisão de como nós íamos atuar nos produtores, foi justamente fazendo uma reflexão das principais dificuldades que eu tive em 8 safras que eu trabalhei por outra empresa, dentro das propriedades que a gente atuava, aonde eu tinha mais dificuldade de gerar resultado na lavoura, era onde não existia um sistema de produção, nós estávamos lá só para dar recomendação de lavoura. E daí eu estava muito preocupado com o final, sem corrigir o começo. Então, eu resolvi que não ia mais dar murro em ponta de faca e que a recomendação de lavoura é a cereja do bolo. A gente tem que mexer no processo todo, no sistema da propriedade, para depois se preocupar com dose de produto. Então, inclusive, a gente já disse não para 3 produtores na safra passada que não tinham intenção de fazer um sistema de produção integrado e a gente optou por nem atender, porque já vi que o caminho não é esse. Como diria o Gassen várias vezes, né, a agricultura de insumos e a agricultura de processos. Então, a gente cada vez mais aplaude o saudoso Dirceu Gassen, né, ele tinha plena razão naquilo que ele falava, e a gente também está caminhando por essa linha aí. Tá? Então, vou te devolver a palavra, mas eu anotei algumas coisas aqui do porquê do convite, tá? E o principal é esse que eu acabei de falar, de curiosidade. Eu acho um trabalho muito intenso e interessante. E nas redes sociais, que isso parte também da lógica de eu ter criado essa série de lives, esses vídeos que a gente faz com o Instagram, principalmente, são vídeos curtos, a gente tem que condensar muito, ser muito sucinto na informação, ela acaba que ou a gente escolhe um único tema para conseguir ter início, meio e fim, ou a explicação fica muito rasa quando a gente aborda mais de uma coisa. Então, o objetivo também era para que a gente pudesse aprofundar um pouco mais. E aproveitar as experiências de vocês, como tu bem já ressaltou aí nas postagens da divulgação da live, né, de experiências no Uruguai, na Argentina, na China, Estados Unidos, na África, enfim. Eu acho que, além de conhecer o trabalho de vocês mais especificamente, ter a oportunidade da gente vivenciar, através dos relatos de vocês, outras realidades e ver o que se encaixa para a nossa região específica aqui e que a gente pode aproveitar para dentro do nosso sistema. Tá bem? Então, te devolvo a palavra e vou ficar atento aqui no bate-papo. Tem 2 perguntas que eu já deixei separadas, que são temas que a gente não pode deixar de falar nesta safra especificamente, mas depois, conforme a live for andando, eu vou encaixando elas. Tá bem? Maravilha, Fabrício. Muito obrigado. Então, Valeu. vamos iniciar contextualizando o que é a equipe Field Crops ou contando um pouco da história. Bom, a equipe Field Crops, ela é uma equipe, como o nome diz, que tem como objetivo congregar instituições, pessoas, várias disciplinas do conhecimento, com o objetivo principal de fazer agricultura de processos e viabilizar o produtor rural. Então, esse é o nosso foco. Quem é que compõe a equipe Field Crops hoje? Eu vou só citar aqui as instituições porque é importante e essa oportunidade que tu nos dá, né, Fabrício? A gente tem que agradecer a todas as pessoas que fazem parte dessa equipe, que muitas vezes não são lembradas por falta de oportunidades. Então, a gente te agradece muito. Maravilha. Quem é que faz parte, então, da nossa equipe hoje? Somos nós, aqui na Universidade Federal de Santa Maria, o professor Nereu e eu coordenamos a equipe. Nós temos mais ou menos 60 pessoas fazendo parte da equipe em Santa Maria, 30 alunos de pós-graduação e 30 alunos de graduação. Faz parte da equipe também, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, o professor Daniel Fonseca, o professor Kleber, Maus Alberto, aí tem o Felipe, tem outros meninos lá que participam da equipe na Unipampa, em Itaqui. Nós temos o professor Fernando, na Universidade Federal de Tocantins, e o grupo de pesquisa dele, o professor Fábio Marim, na Exalc e na Universidade de São Paulo, em Piracicaba. O professor Luiz Luz, no Instituto Federal Farroupilha, em Santo Ângelo. Professora Nara, no Instituto Federal Santa Catarina, em Rio do Sul, em Santa Rosa do Sul. Nós temos também como parceira a Embrapa, nossa parceira a Embrapa Clima Temperado, Silvio, o Ivan, em Pelotas, o Salvador, a Liliane, na Embrapa Soja, o Alexandre Brian Heinemann, na Embrapa Arroz e Feijão, em Goiás. São nossos grandes parceiros. A Emater, como um todo, no Rio Grande do Sul, é nossa grande parceira em vários projetos. Nos Estados Unidos, a gente tem a University of Nebraska, em Lincoln, situada no centro no oeste do Corn Belt americano, no centro do mapa dos Estados Unidos.
Faz parte da nossa equipe também o Gonçalo Carracelas, do Instituto Nacional de Investigação Agropecuária do Uruguai, nosso parceiro em arroz. Os professores da Universidade Nacional de Entre Rios, professor César Quinteiro, um especialista em fertilidade de arroz, nosso parceiro também. Temos uma parceria muito forte com o Instituto Rio Grandense do Arroz, vários pesquisadores e vários extensionistas são nossos grandes parceiros. Temos parceiros também no Instituto Internacional de Arroz nas Filipinas, no IRRI, focado em arroz, um trabalho mais na parte econômica. Temos também um parceiraço nosso, o professor Matheus Bortoluzzi, na Universidade de Passo Fundo. O Leandro do Prado Ribeiro, entomologista e nosso parceiro na cultura do milho, na EPAG. Temos parceiros também na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, professor Lucas Domingues, nosso grande parceiro. Temos um parceiro também, provavelmente um dos maiores fisiologistas que se tem hoje, na atualidade, fisiologista de arroz, o Xiaobin Peng, na Huazhong Agriculture University, na China, grande parceiro nosso também. E aqui eu vou nominar os parceiros, e em virtude da região onde a gente está, que é o foco da Zona Sul, nós vamos nominar somente os parceiros da equipe Field Crop Zona Sul, que é o foco do nosso bate-papo, o cerne do papo. Então, agradecer especialmente ao professor Felipe Celal, a Tuíra, o Pedro, a Amanda, a Marina, o Christian, o Thiago, o Mica, a Luana, o Arthur e o Guilherme por fazer parte da equipe Field Crop Zona Sul e permitir que a gente tenha uma capilaridade aí muito grande e que a gente consiga fazer muitos trabalhos focados no produtor. Então, Fabrício, resumidamente, a equipe Field Crop são essas pessoas, são essas instituições que têm como objetivo atender a demanda do produtor na cultura da soja, do arroz e do milho. Então, basicamente, são essas as pessoas e as instituições que constituem a equipe Field Crops. Mas, Fabrício, assim, o que acontece? Hoje, o recurso público está muito, muito pouco, para não dizer que não tem praticamente nada. Então, nós temos grandes parceiros na iniciativa privada. Quem são os nossos parceiros na iniciativa privada hoje, Fabrício? A Sementes Butiá, a AgroPrecision, a Ihara, a Nufarm, o IRGA Zona Sul, a Fertsoil e o Lab Grãos, da Universidade Federal de Pelotas, a Fazenda da Palma, a Iara Brasil, a Super N Pro, a Sementes Sementeira do Fernando Costa. São nossos parceiros também o Grupo Ciolim, a Combate em São Borja, a GDM Seeds, nas suas várias vertentes, Brasmax, Dom Mário e Neogen, a TMG, nossa parceira, a Coperja, a Unipampa, a Fipel, a Rumo Certo, a Compass Minerals, a Emater, o IRGA, a Nufarm, o Mais Soja, a Agropecuária Parcianela, a Agropecuária Munari, a FMC, a Bayer, a Faculdade Ideal, a Agropecuária Richter, a Otimiza Consultoria, o Patias, que é um consultor que eu acredito que trabalha muito parecido com a tua forma, Fabrício, levando o sistema produtivo e os processos. A gente agradece a parceria, temos trabalhos em conjunto com a Otimiza em Santo Ângelo. Agradecemos também a Agropecuária Sequim, a Agropecuária Manfio, a Agropecuária Lemos da Rosa, a Agropecuária Monareto, a Agropecuária Giuliane, a Agropecuária Pileco, a Agropecuária Baleste e também a Forzari Agronegócios. Esses são os nossos parceiros e que permitem viabilizar todo o processo que a gente conduz aí a nível de Brasil e, nesse caso especial, principalmente na metade sul do Rio Grande, em terras baixas. Maravilha. Não, é bastante gente, eu acho que faz mais que jus dá nome aos bois, como se diz, né? As pessoas merecem o reconhecimento aí pelo empenho que entregam, e a gente vê como eu tenho bastante interação com o pessoal da Zona Sul aqui, eu percebo as postagens. Há poucos dias atrás, acho que foi a da Tuíra que eu vi, que estavam no finado Fred Costa ali, fazendo as coletas do trabalho, se eu não me engano, de uso de enxofre em arroz, que era a pesquisa, no caso, específica ali, em parceria com a Iara, nesse caso. Mas é isso aí, eu acho que é mais do que justo nominar todo mundo aí, a gente parabenizar, inclusive agradecer a presença dos que estão conosco aí. Tá? Mas para a gente agora começar a especificar um pouco, Alencar, quais são as linhas de pesquisa mais específicas que vocês estão trabalhando dentro da nossa realidade das terras baixas aí, e da Zona Sul mais especificamente?
Nós temos como foco principal de pesquisa hoje, vamos separar por cultura e eu vou ter contando, Fabrício, tu vai me perguntando assim mais detalhes sobre cada projeto. Beleza. Começando com soja, que é um dos grandes focos da pesquisa da equipe Field Crops. Nós temos um trabalho a nível de metade sul, onde o IRGA e a Emater são nossos parceiros. E outras instituições também, a UFPEL, a Unipampa, trabalham em conjunto. Qual que é o nosso foco? Nós trabalhar com dados de lavoura, ou seja, nós fizemos um levantamento, nós, quando eu digo extensionistas do IRGA, fizeram durante 3 anos. Atualmente, os integrantes da equipe, os produtores parceiros, eles fazem todo o diagnóstico do sistema. O que é um diagnóstico? É saber o que o produtor faz no inverno, né? Saber o que ele coloca de adubação, qual que é o manejo fitossanitário, qual é a cultivar, qual é a irrigadora. Então, nós pegamos esses dados e nós fizemos análise de Big Data. Ou seja, nós pegamos uma grande quantidade de dados de lavouras e aí nós fizemos análises com base no que está acontecendo nas lavouras. E aí a gente entrega os resultados de pesquisa de diferentes formas. Então, esse é um dos grandes trabalhos que a gente conduz hoje a nível de Zona Sul, e nós temos esse trabalho com soja muito forte. Além disso, um dos fatores mais importantes quando a gente pensa em lacuna de produtividade é a época de semeadura. Então, o que nós fizemos? Estamos de acordo. Isso aí. Completamente de acordo, diga-se de passagem. Perfeito. Aí nós conduzimos, Fabrício, um trabalho chamado bioclimático de soja. Atualmente, quem é que faz parte? Nós temos aqui em Santa Maria, nós temos lá em Pelotas, no Capão do Leão com a UFPEL, temos na Unipampa com o professor Daniel, temos na Rumo Certo em Capivari do Sul, lá com o Eduardo, temos na Agropecuária Munari com o Gabriel e com o Leonardo, em Torres. A gente também tem esse trabalho em Alegrete, lá com o Giovano. Temos o mesmo trabalho em São Borja, lá na Combate. Temos esse trabalho em conjunto também com o Grupo Ceolim, em Uruguaiana, e também em Bagé, lá com a Ideal, com a Faculdade Ideal. Então, o que é? É semear diferentes cultivares de soja em todos esses locais, com diferentes épocas, e aí a gente entender um pouco mais o que aconteceu no ano agrícola e formar um banco de dados para tomada de decisão. Por exemplo, Fabrício, esse ano no nosso bioclimático de soja, nós tivemos uma variabilidade de 2 sacos de soja por hectare, detalhe que são trabalhos feitos em sequeiro, a 102 sacos de soja por hectare, em terras baixas. Então, a gente tem uma variabilidade muito grande e entende e consegue entender algumas coisas. A gente consegue ver qual é a cultivar mais precoce que vai melhor em terras baixas, qual é a cultivar de ciclo que melhora, a cultivar tardia, aquilo que tu falou na segunda-feira muito bem. Qual é a cultivar que se encaixa mais na abertura, mais no meio, mais no fechamento. Então, esse é um trabalho que a gente vem conduzindo e pretende conduzir junto com os parceiros nos próximos anos aí, porque é a melhor forma de nós entender como é que a planta funciona e projetar e fazer um planejamento para os próximos anos. Então, esse é um trabalho muito forte, a gente agradece todos os parceiros aí que a gente conduz esse trabalho em conjunto. Maravilha. Esse tipo de situação aí é coisa que a gente vem avaliando e exaustivamente repetindo. Esse fato da época de semeadura serve para arroz também, né? E serve para as forrageiras também. Aí está um grande senão, pessoal, essa questão da pecuária na fase de inverno aí, até aquele dia, aproveitando o gancho com a conversa do Celal, o comparativo do primeiro ano que eles fizeram o manejo, a pesquisa do trevo na Quatro Irmãos, que eles semearam no final de abril, a produção de massa que teve naquela safra, e a safra passada, agora que eles semearam na primeira quinzena de março, deu mais do que o dobro de produção de forragem, né, de matéria seca. Então, essa questão da época de semeadura, todas as safras a gente bate nessa tecla aí, e eu costumo dizer que é o insumo mais barato da lavoura e nada vai, porque na verdade custa, a implantação da lavoura dentro e fora da época custa a mesma coisa. Agora, o que vai produzir, o que vai nos custar de manejo fitossanitário, vamos pegar o caso da ferrugem, por exemplo. Eu até dei um relato desses numa das outras lives, que esse ano a gente teve, dentro de um dos produtores, a gente semeou uma parte da lavoura, ficaram 50 hectares
para ser semeado em dezembro, porque a gente começou a semear só em meados de novembro esse ano, porque outubro deu 400 milímetros aqui, né? E essa lavoura semeada em dezembro foi a única que exigiu uma aplicação extra de fungicida e inseticida, né? Então ela já vai colher menos por falta de época e ainda teve uma aplicação a mais. Ela custou mais e vai produzir menos. Para o arroz acontece a mesma coisa. Esse relato que tu falou aí da diferença de até 100 sacos de soja, eu já tive casos de 90 sacos de produtividade diferente no arroz, comparando a primeira e a última lavoura dentro da mesma fazenda, obviamente. E daí níveis de lavoura, né? Áreas de lavoura e não áreas de parcelas de pesquisa. Mas isso é coisa que se repete todos os anos e a gente geralmente, a gente conduz também isso desde a época da Porteira Dentes, começou lá, ainda quando eu fazia parte da empresa, na terceira safra da empresa, se eu não me engano, se criou um projeto de experimentos de soja dentro das propriedades que se atendia, porque essa questão da soja, para começar, a gente traz ela para as terras baixas, que é um ambiente que não é dela, né? Então a gente tem que já fazer as primeiras lives, inclusive a gente fez em parceria com o Antônio Oni, da WF Consultoria, porque ele trabalha com essa questão de micro e macro drenagem, suavização de terreno, que é justamente a adaptação da propriedade para receber a soja dentro deste ambiente novo para ela. E se a gente for pegar a bibliografia que existe fortemente para a soja, é dentro do ambiente natural dela, das terras altas. E a gente tem pouca informação. É esse tipo de trabalho de vocês, trabalho do IRGA, e algumas outras pesquisas privadas, mas a gente, até por questão de segurança e para poder entender mais a dinâmica dessa cultura dentro do ambiente das terras baixas, a gente começou a fazer, e na Pedra Moura a gente manteve esse projeto aí. Então, tanto ano passado quanto esse ano, a gente teve também as nossas parcelas de soja, de experimento de soja, foram colhidas inclusive antes de ontem. O Bruno, que foi o nosso convidado para falar de perdas de colheita, chegou em casa quase na hora da live, já estavam colhendo as parcelas lá do nosso experimento. E isso é uma coisa que a gente testa todos os anos, e daí testa também variação de adubação, manejo químico, essa questão de cultivares, lado a lado, coleção de cultivares, e sempre tem a bendita da época de semeadura. Nada tira mais produtividade que a época de semeadura. Ela sempre é a que mais perde. A diferença maior, daí vai fazer as outras comparações. Cultivar, da pior para melhor, deu 15 ou 20 sacos, a época de semeadura deu 30. Daí manejo fitossanitário, do melhor para o pior, comparado com a testemunha, dá 15 sacos. A época de semeadura deu 30. Então, assim vai, né? Então, esse tipo de coisa a gente também percebe, tanto nas parcelas quanto nas lavouras, e é uma coisa que a gente tem que seguir batendo bastante, por incrível que pareça, a gente tem que bater muito nisso. O que eu queria te perguntar é esses dados que vocês geram, que é uma enormidade de dados, como é que é a parte de extensão, como é que chegam esses dados aí? Quem é que tem o acesso a eles? Maravilha. Primeiro te parabenizamos, né, Fabrício, por realmente fazer recomendação com base em dados e não com opinião. Isso cada vez mais vai ser o caminho que a consultoria de alto nível vai precisar adotar. Ou seja, é importante a gente achar muitas coisas. Eu, particularmente, aos domingos de manhã vou na missa, creio em Deus, tenho fé, acho várias coisas sobre futebol, sobre política. Mas quando a gente fala em fazer manejo de lavoura, é importante a gente ter dados e é importante a gente ter dados de lavoura. Então, claro, como tu bem comentou, o que nós estamos fazendo hoje? Na metade sul, nós temos experimentos em Capão do Leão, Arroio Grande, em Rio Grande, em Bagé, Itaqui, Uruguaiana, São Borja, Santa Maria, Capivari do Sul, Torres, Sancepé, Alegrete, São João do Polese e Faxinal do Futuro. Com qual objetivo? Nós temos lá as parcelas e nós temos áreas maiores, para nós poder fazer comparações e estar levando essa informação para o produtor. E aí, já respondendo a pergunta, como é que a gente tem feito a extensão? De várias formas. Uma forma muito boa é ter um grupo de produtores aonde a gente vai, ao longo da safra, junto com eles, junto com o consultor, junto com uma empresa, junto com uma cooperativa, de diferentes formas, e a gente vai lá e faz roteiros técnicos
Fabrício falando, ó, aqui está acontecendo tal coisa, está ocorrendo tal processo fisiológico, isso impacta em tal componente de produtividade e, consequentemente, nós devemos fazer tal prática de manejo para maximizar esse componente da produtividade. Outras formas são os dias de campo. Então, os dias de campo, nessa última safra aí, a gente participou de dezenas de dias de campo em diferentes locais da metade sul. Isso é uma forma muito boa também de nós estar conversando com o produtor. Palestras, né, Fabrício? Na última safra aí, a equipe Field Crops proferiu mais de 100 palestras em diferentes locais. Então, essa é outra forma assim, que a gente faz. Mas uma das formas que a gente mais gosta de fazer nós vamos falar com o Fabrício, por exemplo, vamos desenvolver um trabalho em conjunto com a equipe Field Crops Zona Sul. Então, safra, agora nós planejamos e a partir do ano que vem nós vamos fazer um trabalho em conjunto com soja, por exemplo. Aí nós vamos planejar em conjunto, levando enquanto conhecimento de todo mundo, e nós vamos botar no campo. A nossa gurizada vai avaliar, tu vai avaliar, todo mundo avalia em conjunto. A gente vai produzindo relatórios e vai gerando informações, e isso vai ser passado para os assistidos do Fabrício e também para o produtor onde a gente está fazendo o trabalho. Então, essa forma, Fabrício, eu acho assim, ó, que a gente está evoluindo e que está tendo um êxito muito grande. E levando em consideração as particularidades e peculiaridades de cada local. Por exemplo, um exemplo bem prático. Nós começamos um projeto em parceria em Torres nessa safra. Lá os produtores, a maior parte está fazendo soja pela primeira vez. Eles nunca colocaram soja na área ainda. E lá é um solo, apesar de se fazer arroz, é um solo totalmente diferente. O produtor que a gente acompanhou ao longo da safra, está nos assistindo agora, o Leonardo Munari, numa área aí de 60 hectares, eles fecharam com média de 92 sacas de soja por hectare, sem irrigar. Só que aí vem o pessoal de São Vicente do Sul, o Roderjan Gabriel, perguntar, qual é a cultivar? Sim, mas o solo de Torres e o solo de São Vicente do Sul é totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Então, a forma assim que a gente vê e a gente tenta fazer enquanto equipe Field Crops, que tem muito êxito, Fabrício, é fazer trabalhos em loco, baseado na particularidade e peculiaridade de uma propriedade, de uma agropecuária, de uma fazenda. Então, os nossos resultados são transmitidos nesses momentos. O que a gente faz também é a nossa obrigação enquanto universidade, né? Nós temos que ter a chancela da comunidade brasileira, americana de agronomia. Publicamos os nossos resultados para ter a chancela lá de pesquisadores dos nossos pares. Então, a gente tem tudo disponibilizado em artigo científico. Fizemos um livro também, Ecofisiologia da Soja. Esse livro aqui, ó, Ecofisiologia da Soja visando altas produtividades. Esse livro, de acordo com o nosso conhecimento, é um dos livros hoje mais lidos em todo o Brasil e tem muita informação de soja em terras baixas. Então, a gente disponibiliza dessa forma também. E as nossas redes sociais, né, Fabrício? Tu nos conheceu por aí e a gente tem que fazer diariamente. Eu lembro de caminhando assim nas ruas de Nebraska, em Lincoln, aonde em qualquer loja aparecia assim, Open 365 dias por ano. Aí o professor Nereu, nosso coordenador, e nós cobramos assim muito agorizada para fazer post todos os dias do ano. Independente se nós somos funcionários públicos ou não, se é sábado, se é domingo, se é feriado, nós somos uma equipe muito grande em todo o Rio Grande, em todo o Brasil. Então a gente tenta transmitir a informação que a gente gera, Fabrício, ao longo de todo o ano, todos os dias do ano, a gente tenta botar uma informaçãozinha lá no Facebook, no Instagram, no Twitter e alguma coisa também no canal do YouTube. É assim que a gente tenta difundir a informação gerada pela equipe Field Crops. Maravilha. Eu vi que o pessoal está comentando no chat aqui, as pessoas que têm acesso à Twitter, acabou de falar, inclusive, que todo mundo que procura, que tem contato com alguém que faz parte da equipe, tem como receber esses dados, mas essa gama de variabilidade de maneiras de fazer a extensão que tu citou aí também é muito importante, né? A questão dos artigos científicos é uma coisa que a gente não fazia até então, mas essa safra agora, como o Bruno, que é o agrônomo que trabalha conosco, está fazendo mestrado também. Inclusive, a gente tem que ir joqueando lá com o professor Pedó, porque ele não pode também não dar atenção para a questão da pós-graduação, né? E como ele está dentro da academia, todos os trabalhos desta safra nós vamos converter em ciência. Tá? Daí a gente geralmente fazia
com base naquele fator que eu costumo dizer que é o que mais convence o produtor, que é o dado da balança. A gente fazia contagem entre nó, altura de planta, número de vagens, PMS, enfim, fazia várias avaliações, até para entender o resultado da balança, mas era só de maneira mais empírica, assim, nada era publicado. E a partir de agora, já está sendo, o Bruno já está fazendo isso, inclusive ele está, até o final da semana, ele vai fazer só isso, inclusive, e o nosso objetivo é que daqui para frente a gente mantenha essa interação com a academia para que tanto a observação visual e o dado da balança, quanto a questão científica, inclusive para a gente ter uma maneira de passar isso adiante. Tá? Citou várias possibilidades aí do pessoal acessar, inclusive de forma ao vivo, presencial, mas com o advento da internet, a gente tem alcance do mundo inteiro, né? Então, essas questões publicadas aí, essa forma da gente fazer online ou um artigo digitalizado, né, para chegar nas pessoas, esse livro de vocês tem versão digital? Não, nós não acabamos não fazendo uma versão digital, Fabrício, pelo seguinte: como nós não temos recurso para conduzir trabalhos, nós temos que fazer do limão limonada. Então, o que conseguir gerar um pouquinho de recurso, vamos tentar gerar um pouco de recurso para nós viabilizar que a gurizada faça a pesquisa praticamente 100% em lavoura. Então, a gente não colocou na versão digital ainda, em virtude de a gente conseguir vender esse livro e gerar recursos para a gente fazer pesquisa em lavoura. Mas provavelmente agora, no próximo ano, em 2021, a gente vai liberar ele na versão digital, porque nós vamos estar lançando o segundo livro de ecofisiologia de soja visando altas produtividades. Eu vi, inclusive, acho que uma postagem ontem, o pessoal está concentrado nisso, né? Acho que está lidando nessa questão aí. Beleza. A Tuíra tinha feito uma pergunta antes, que já passou faz um baita tempo, eu acho que eu tenho uma noção do que ela perguntou ali, que é a questão da relação, fazendo a relação com a integração lavoura-pecuária agora, que é o fato ali de quando o lavoureiro é o arrendatário, o pecuarista é o dono do campo, que majoritariamente é o que a gente encontra, e a pergunta dela, como fazer para os dois ganhar? E a primeira maneira, porque isso obviamente que não tem uma receita pronta, né? Não tem uma única maneira de fazer isso, mas o primeiro passo de todos é o que a gente acabou de falar, é escolher a lavoura que foi semeada dentro da época, que vai ser colhida cedo, que vai disponibilizar a área para a pecuária também cedo, para que a pecuária aproveite o período de inverno também dentro da época e nos devolva lá na hora de dessecar, sem atrito. Porque o grande senão é aquele embate que tem na hora, geralmente, da saída do gado para a dessecação das pastagens, é porque já começou o processo errado antes, as lavouras já estão fora da época e tudo vira uma bola de neve. Daí o pecuarista vai conseguir botar o gado, digamos, dentro da área lá em meados de junho, e daí, obviamente, vai ficar um período curto, quando chegar em final de agosto, início de setembro, não chegou no peso que precisava, ainda não fechou para ele a conta, e vai teimar em não tirar e atrasa o processo de novo. E daí, ou ele tira e perde na pecuária, vende o gado com preço baixo, por exemplo, todo mundo nessa época está tirando o gado, ou tira com menos peso do que pretendia, enfim, vai ter algum impacto na pecuária, ou ele mantém dentro da área para não ter prejuízo e prejudica a entrega da área para a lavoura em si, e vai de novo, se repete tudo, né? Daí a lavoura perde que foi fora da época, vai coletar de novo e tudo vira aquele ciclo vicioso. Então, dando uma resposta, uma única resposta, tem um zilhão de maneiras da gente fazer isso, mas se for em área de lavoura, o primeiro que eu recomendo começar pequeno e crescendo. Primeiro a gente faz, depois a gente aperfeiçoa. E o primeiro passo seria isso, escolher as lavouras que foram semeadas dentro da época, que já foram colhidas, que inclusive já estamos fechando a janela, né? Já está em final de abril, as pastagens já devem estar semeadas até agora, né? Se não estão, já estão atrasadas. Mas pegando o gancho da história que a gente falou da época de semeadura com o foco nas lavouras, mas vai beneficiar o sistema também dessa maneira. Semeando cedo, vai colher cedo e entrega para o manejo pós-colheita cedo. Então, dando uma resposta para a Tuíra, para não ficar sem resposta daquela pergunta que cruzou faz um tempão já. Que é mais que eu ia te dizer? Eu anotei aqui, eu vi que alguns trabalhos de vocês, e aproveitando que a gente estava falando de soja, eu acho que não tem como a gente não falar sobre a questão da seca, essa safra, né? É generalizada,
E tem duas situações que eu anotei aqui, como, obviamente, a irrigação de soja, né? Mas o que eu queria começar indagando era o fato, uma postagem que eu vi vocês falando, eu não sei se foi um trabalho que vocês conduziram ou que vocês tiveram acesso, que é o bendito do gene da tolerância ao déficit hídrico, né? Pelo que eu entendi, tá, eu vou te fazer duas perguntas. Se vocês estão conduzindo um trabalho nessa linha, e pelo que eu entendi, a maneira com que esse gene atua dentro da fisiologia é retardando a ação do etileno. A planta, quando começa a sofrer algum estresse, imediatamente libera etileno, que é o hormônio da maturação e da senescência. Por consequência, ela acaba reduzindo a vida da planta, encerrando o ciclo mais cedo. E pelo que eu vi, a linha de raciocínio da atuação desse gene na fisiologia da planta seria por aí. É isso mesmo? Excelente pergunta, Fabrício. Antes de eu te responder ela, eu vi que teve um comentário do Cerro do Tigre. Nós estamos 100% focados também, Fabrício, na produção. O livro de Ecofisiologia de Arroz, visando altas produtividades, ele está praticamente pronto. Ele vai ser, assim, uma enciclopédia. Nós temos pesquisadores do Brasil, da Argentina, do Uruguai e da Colômbia. Então, ele realmente vai ser assim, vai acrescentar e vai trazer resultados novos para a cadeia produtiva de arroz no Rio Grande do Sul. E nós vamos estar trazendo também, lançando esse livro de arroz, a gente acredita que lança até julho, e um livro de ecofisiologia de milho, visando altas produtividades, a gente tem como objetivo lançar em julho também. Então, da série Ecofisiologia de culturas agrícolas visando alta produtividade, nós temos aí para esse ano um livro de arroz irrigado e um livro de milho. Bom, respondendo à tua pergunta, e muito boa, principalmente num ano como esse, né, Fabrício? Em terras baixas, com certeza, junto aí com o excesso de água, a falta de água são os principais fatores que provocam a lacuna de produtividade. Então, o doutor Ivo aí comentou que é ele que é o cara do Cerro do Tigre. Espetacular. Um abraço, Melo, nosso diretor técnico do Instituto Rio Grandense do Arroz, grande parceiro da de Crops. Nós participamos agora recentemente do trabalho com HB4 e também com outros genes que estão vindo para o mercado via genética da Embrapa Soja. Então, nosso aluno de doutorado da equipe Field Crops, ele teve durante um período em Cambé, que fica próximo de Londrina, José Eduardo Minuzzi Vink, e ele ficou lá, junto com outro aluno nosso, Felipe Sarmento, estudando, Fabrício, toda a tecnologia disponível que nós vamos ter no mercado aí nos próximos anos com relação à tolerância à seca. Então, são diferentes genes. Aí a gente não vai poder explorar muito, porque tem alguns acordos aí com a TMG e com a Embrapa Soja, porque ainda não nos permitem ainda falar antes o aval deles. Mas sim, assim, ó, como é que funciona o gene HB4? As cultivares, esse gene vem do girassol, então é um gene do girassol, aonde ele silencia ou retarda um pouquinho a produção de etileno dentro da planta. Esse gene já foi colocado na cultura do trigo, foi feito experimentos a campo e mostrou eficiência. Na cultura da soja também, ele foi isolado, foi feito experimentos de campo, esses dados estão publicados, e também se mostrou eficiente. Como é que funciona, então, esse processo? O ácido abscísico, a sinalização de uma deficiência hídrica para a planta ocorre pelas raízes. Então, ocorre a sinalização, aumenta a produção de etileno e também outros hormônios, aí, ácido abscísico e outros hormônios. Com o aumento da produção de etileno, normalmente o que a planta vai fazer? Bueno, estou com pouca água, eu vou ter que abortar a folha, eu vou ter que acelerar o meu ciclo. Então, vou diminuir o número de portas e janelas para perder água. Então, a planta naturalmente vai fazer isso. O que é esse gene HB4? Ele vai trabalhar justamente nisso, em silenciando essa questão da produção de etileno. Além disso, Fabrício, o que a gente observa é que há um desenvolvimento bem vigoroso dos sistemas radicular desses materiais. Então, ao mesmo tempo, tu aumenta o número de boca para entrar água pelo sistema radicular e fecha o número de
de portas e janelas para perder a água. Então, aí está a maior eficiência no uso da água desses materiais, HB4 ou as outras tecnologias que estão vindo para o mercado. E, com certeza, isso vai ser uma revolução indo para o campo, principalmente no Rio Grande e mais ainda na metade sul, porque a nossa maior lacuna de produtividade é água. Então, sim, esses materiais a gente está estudando e eles funcionam bem, e esse é mais ou menos o processo que ocorre fisiologicamente, que faz com que as plantas, ou uma lavoura, com o mesmo 1 milímetro de água que cai na lavoura, as cultivares normais, aí elas te dão 5, 6 quilogramas de grão de soja por hectare. Esses materiais, eles vão dar 7, 8, 9, ou seja, com 1 milímetro de água, eles vão produzir mais grãos. Maravilha. Isso tem uma observação que a gente faz, eu não sei se vocês têm conhecimento em relação a isso para responder, mas a campo, a gente nota que esses materiais tipo Tec-Ir equivalente, por exemplo, que andam muito bem aqui e tem uma tolerância muito alta ao excesso, a gente observa, principalmente nessas coleções de cultivares que eu te disse que a gente geralmente mantém todas as safras, quando pega esses períodos mais secos, mesmo cultivares de ciclo mais longo do que a Valente e a Tec-Ir, por exemplo, começam a encerrar o ciclo antes, quando pega um período de estiagem. E isso é puramente de observação, não tenho nenhum dado que eu tenha pesquisado sobre isso, não li nada sobre isso. É de fato uma pergunta se teria alguma relação. O gene que transfere a tolerância ao excesso teria também alguma possibilidade de facilitar ou de melhorar essa tolerância ao déficit? Perfeito. Especificamente com relação ao gene HB4, eu não sei te responder. Mas a fisiologia ou o mecanismo envolvido com a deficiência hídrica e com o excesso hídrico, ele é muito similar, para não dizer o mesmo. Então, abrindo só um pouquinho do nosso trabalho lá em Cambé, para te ter uma ideia, a nossa cultivar testemunha para resistência ou tolerância à deficiência hídrica foi a ABS IRGA 1642. E não foi porque nós ajudamos a desenvolver ela. Não, porque realmente o mecanismo associado à deficiência é o mesmo mecanismo que está associado à tolerância hídrica. Então, os materiais que vão bem num cenário são os mesmos materiais que vão bem no outro, pegando somente esses dois critérios. Bueno, morreu por fitóftora ou não sei o que, abriu a vagem. Bueno, aí são outros 500. Mas o mecanismo fisiológico associado são os mesmos. Então, essa tua observação, ela é cirúrgica e perfeita. Parabéns por isso, Fabrício. Esse é o feeling e é fundamental que os consultores tenham isso. E aí, nesses trabalhos aí, a gente vê isso claro. E o mais interessante, se tu me permite, aqui eu tenho um livro, ando estudando um pouco agora para ajudar a gurizada no livro de Ecofisiologia de Arroz. Sim. Esse livro aqui, não sei se tu consegue ver aí, Melhoramento da Risicultura no Rio Grande do Sul. Bem novinho. Quem nos doou ele, ou quem nos presenteou ele, na minha opinião, um dos maiores fisiologistas que nós já tivemos no Brasil. O que esse fisiologista e quem que é esse fisiologista? Professor Cláudio Mário Mundstock. Na minha opinião, um dos maiores fisiologistas que a gente já teve na história do Brasil. Hoje ele está numa situação assim um pouco triste, está na cama, mas foi um cara assim excepcional. E é um fisiologista, não o cara da célula, o cara que ia para uma lavoura, enxergava uma lavoura com um problema de excesso hídrico e ele via a produção de etileno na planta. Então, realmente, assim, muito diferenciado. E o comentário que eu quero fazer contigo, e justamente o que tu falou é perfeito, Fabrício, é o seguinte: em 1945 foi publicado esse livro. 1945. E o autor dele foi o Bonifácio Carvalho Bernardes, fundador da Estação Experimental do Arroz. E nesse livro,
tem um capítulo, Fabrício, que fala sobre exigências de rotações. Aí aparece a soja e o feijão mudo. E aí, olha só a coincidência. Ele conta que se traziam cultivares dos Estados Unidos para adaptar em terras baixas. Isso aqui em 1930, 1940. E aí ele fala o seguinte da cultivar chamada Laredo. Ele dá as características, originária da América do Norte, perto do Vale do Mississippi, e ele diz o seguinte: esta é uma das variedades mais resistentes à seca, caracterizando a cultivar. Aí ele vai para o final da avaliação do experimento dele, que o objetivo não era seca, era excesso hídrico, e aí ele diz o seguinte: entre as cultivares que apresentaram maior tolerância ao excesso hídrico foram Laredo, Palmedo, Red Tanner e Deu no Chat. Mas olha aí, ó, fantástico, fantástico. A gente, eu confesso que agora, atualmente, tenho estudado menos, mas as coisas que eu mais me agrado de estudar dentro da nossa agronomia é solos e fertilidade e fisiologia. Então, eu acho que a gente entendendo essas duas coisas, a gente consegue raciocinar para praticamente tudo que a gente vai fazer dentro da lavoura. E a parte de químicos, a parte do manejo fitossanitário, é uma coisa que eu bato muito, e que é óbvio que é fundamental, a gente não vai abrir mão dos produtos, tem que seguir utilizando, mas eles servem para a gente proteger o potencial produtivo que a gente vai criar de outra forma, com outras ferramentas. Então, eu me preocupo muito mais em entender o que gera, o que cria potencial produtivo, do que o que protege. Embora a gente tenha, obviamente, bastante conhecimento de linhas gerais, dos químicos também, mas eu, quando tenho a opção de estudar, eu foco nessa parte mais de geração de potencial produtivo do que proteção. E eu queria fazer duas observações aí. Uma dessas para concluir esse tema que a gente estava falando aí, falando em fisiologia, estudar fisiologia, eu imagino que o que acontece dentro da planta para gerar tanto a tolerância ao déficit quanto ao excesso é a rota metabólica que ela ativa, de acordo com o estresse que está sofrendo, deve ser a mesma ou muito semelhante. Então, deve ser, dentro da fisiologia da planta, é por aí o caminho, os hormônios que são ativados, as rotas metabólicas secundárias, e serve tanto para um extremo quanto para o outro. Então, eu não tinha certeza disso, foi por isso que eu fiz a pergunta, era a maneira que eu raciocinava em cima disso quando eu enxergava a planta no campo, que é o relato que eu te dei. E em relação a esse livro que falou aí, que é bastante antigo, sugerindo rotação de cultura, é um tema que a gente fala no sistema de produção integrada, e aqui na região a gente tem muita área alta de coxilha, né? E o pessoal tende a ter só soja e pecuária no inverno, e daí é soja no verão, pecuária no inverno, e também se denomina ILP. Eu acho que, assim como o sistema de plantio direto do Planalto, das terras altas, requer também rotação de cultura e atividades biológicas, variabilidade biológica e botânica, e não tão somente semear sem mexer na terra, que é essa grande confusão que o pessoal faz. Chamam plantio direto de semeadura sem mexer no solo, isso é uma parte do processo. Essa questão da rotação de culturas, para mim, ela faz parte do sistema de produção integrada, não é simplesmente ter pecuária junto. A rotação de culturas é um processo que tem que fazer parte disso. Começa, inclusive, pela rotação e a gente integra a pecuária depois. E por que eu estou falando dessa linha da rotação de culturas? Porque tu falou aí de um livro de 1940 e poucos, e faz, acho que, umas 6 ou 7 safras, eu estava dando uma palestra em mostardas, na Fazenda Cavalhada, sementes Cavalhada, do Zé Matias, do Leandro Martins. E, na época, eu fazia parte da Porteira Dentro, e o Munhoz fez a palestra do arroz, eu fiz a palestra de soja, e foi bem no início, onde estava começando a introdução da soja naquela região, não fazia nem parte do zoneamento agrícola, inclusive, que o IRGA depois conseguiu, com muito esforço, incluir aquela região no zoneamento agrícola. E daí, quando eu falei da bendita da rotação de culturas, tinha um cara na plateia que disse assim, rotação de gramínea com leguminosa, isso tem até na Bíblia. Então, para a gente ver que parece um troço novo, mas é isso que mais me impressiona, assim como a gente tem que convencer as pessoas de que calagem é fundamental, que a gente tem que fazer a correção do solo, que a gente tem que fazer a rotação de culturas. São preceitos básicos da agronomia
que inclusive tem registro até na Bíblia, e a gente ainda tem que insistir, às vezes fazer muito esforço para convencer o produtor de que é importante, que vai mudar o resultado e que só assim a gente muda o resultado, e que as coisas não acontecem assim, no estalar de dedos, é um processo. Hoje, quando eu estava me organizando para a gente fazer a conversa aqui, eu gosto muito de fazer analogia. E me veio uma analogia para a gente falar da importância da gente se preocupar com o médio e longo prazo, que a impressão que eu tenho que a gente convive com o pessoal que toma a decisão dentro da propriedade, a maior parte dos produtores, parece que usam o lema do Alcoólicos Anônimos, né? É só por hoje. E daí parece que, por essa safra, eu me preocupo a cada safra. O que eu vou fazer nessa safra? Daí passou a safra, bueno, enquanto não começa a próxima, não se preocupa de novo o que vai fazer. Não pensa nas próximas safras, no histórico da propriedade, da gente criar um potencial produtivo dentro da fazenda. E esse tipo de coisa aí é o que muito me preocupa, muito mais do que a gente escolher qual cultivar vai ser, que nem a pergunta que foi feita lá, colheu 92 sacos, que cultivar era? Mas não é cultivar. Para chegar em 92 sacos, tem várias cultivares que chegam. Não é a cultivar em si que gerou esse número. Né? Então, esse tipo de coisa aí me preocupa bastante. Eu acho que a minha preocupação em compartilhar conhecimento e trazer mais pessoas para discutir conosco aí com foco nessa linha de raciocínio. E eu tenho procurado interagir muito mais com os acadêmicos, e são essas pessoas que vão para frente de batalha depois, que vão botar o pé no barro lá e convencer que a realidade do nosso sistema de produção está muito longe desses números que a gente atinge em alguns produtores específicos, né? A gente tem a felicidade de conseguir interagir com alguns produtores de ponta, cara, mas que estão longe de ser a realidade do nosso setor produtivo, e é para essas pessoas que eu me preocupo em compartilhar conhecimento, e não tenho a mínima pretensão e nem teria condição física de fazer isso, de ser o representante da mudança do patamar produtivo. Está óbvio que não é a minha pretensão, por isso mesmo, por ter essa consciência, que não tenho a mínima condição, quanto muito de atender mais meia dúzia de produtores na nossa região aqui, mas para a gente conseguir a missão da empresa mexer no sistema de produção das terras baixas. Essa é a visão da Pernamor, que o processo do nosso setor produtivo, o sistema de produção do nosso setor produtivo, passe para um sistema integrado e que tenha longevidade, sustentabilidade agroeconômica. E a única maneira da gente conseguir isso é aumentando o nosso exército de pessoas, assim como o exército da equipe de vocês, que é gigantesco, aquele monte de pessoas que tu nominou no início da live. O principal objetivo nosso com esse tipo de compartilhamento de conhecimento é com essa preocupação aí, que a gente consiga atingir mais pessoas, para que essas pessoas atinjam outras pessoas, e assim a bola de neve positiva vai se aumentando, né? Alencar, eu estou coringando aqui o tempo, assim como aconteceu com o Celal, eu tinha certeza que a gente ia explorar o tempo. Então, já te convido para a gente seguir a conversa. Tem 1 minuto e pouco aqui. Daqui a pouco vai encerrar automaticamente quando fechar 1 hora. O próprio Instagram vai encerrar e a gente entra no ar de novo para seguir a conversa. Porque pega 2 pessoas que gostam de falar, a gente vai longe. Maravilha, maravilha. Show de bola. Eu vou pegando aqui, enquanto isso, não sei se quer fazer algum comentário enquanto não termina o nosso tempo. Eu vou ler algumas coisas que ficaram para trás. Na verdade, eu vou ter que dar um print nisso daqui antes que acabe, porque senão eu vou perder essas perguntas que foram feitas aqui. Show de bola. Não, nós podemos continuar comentando aqui. A gente, pensando na cultura da soja, o que a gente tem feito também é trabalhar, ou seja, pegar as cultivares que têm maior potencial de adaptação e tá colocando elas. E é muito importante a gente saber o nível de produtividade que cada lavoura, que cada propriedade tem, para a gente estar escolhendo a cultivar. Então, a gente andou muito pela metade sul aí na safra passada, e a gente viu os produtores, eu quero saber o que o pessoal na metade norte está colhendo, o que está colhendo melhor lá e tal. Então, a gente tem que entender que uma das coisas importantes é conhecer bem a nossa realidade, a nossa lavoura. E aí, essas observações que tu colocou, né? Então, a gente chega a uma conclusão aqui bem importante, com base em diferentes abordagens,
que aquelas cultivares que são mais tolerantes ao excesso hídrico também são as cultivares mais tolerantes à deficiência hídrica. E se nós pensar que esses são talvez os principais fatores que causam a lacuna de produtividade, ou estão entre os principais fatores, pensando em terras baixas, essa informação assim, ela tem um valor muito grande. Então, pessoal, isso que o Fabrício colocava muito bem, não adianta é um fator importantíssimo, nós temos que escolher bem a cultivar, mas agora nós não podemos abandonar a lavoura e lembrar dela 2, 3 meses antes aí de semear, que por incrível que pareça é o que acontece com uma parte significativa dos nossos produtores. Então, nós precisamos mudar a forma de pensar e realmente agir como um sistema de produção. E aí, um comentário que tu colocou muito bem, né, Fabrício? Essa questão assim, quem arrenda o arrendador e o arrendatário. Tia, nós precisamos dar uma conversada aí e se entender um pouco. A gente sabe que não é fácil, mas esse é o caminho para nós conseguir ser um pouco mais eficiente e nós estar naquele jogo que todo mundo vai ganhar. Essa é a alternativa que nós precisamos ter e viabilizar ela na prática, porque senão sempre vai estar indo um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro. Então nós temos que conversar e tomar a melhor decisão para todo mundo, pensando não em um ano isolado, mas fazendo um planejamento aí de médio prazo e a partir daí tomar decisões. Perfeito. Essa questão do início do processo da integração, continuando nesse tema aí, é a parte mais difícil, né, de integrar as pessoas. Antes da integração do sistema, a gente tem que integrar as pessoas. E o encaixe do sistema, que é a parte mais difícil, que dá mais trabalho, mas depois que ele encaixa, isso fica tão fácil de manter e aí todo mundo começa a ganhar, porque, pegando o gancho de novo da época de semeadura, a gente fazendo as coisas cedo, a lavoura vai ganhar, vai devolver para a pecuária cedo, a pecuária vai aproveitar por um período aí de pelo menos 100 dias, dependendo da situação, se for uma área que se consiga fazer um preparo de verão, por exemplo, que final de fevereiro, aqui para nós, mais para o sul, em Santa Vitória, é bem comum da gente conseguir fazer final de fevereiro, o azevém está vindo, já a gente geralmente desseca, faz um preparo de verão e desseca em final de fevereiro, a metade de abril a lavoura está com a pecuária em cima. E a gente vai dessecar lá em setembro, né? Então, aumenta, a gente ganha aí mais do que 100 dias de pastejo, e isso só é possível depois de encaixar o bendito sistema, mas a partir desse encaixe, tudo fica mais fácil. O que dá mais trabalho é fazer as pessoas perceberem que, para encaixar, alguém vai ter que ceder. Naquela safra onde a gente começar a encaixar as coisas, alguém vai ter que abrir mão de algum ponto ali para que o sistema se encaixe. Pegando o exemplo do ano passado, dentro de um produtor que a gente começou a atender, que ele é parceiro dentro de uma estância que é pecuarista de natureza, e dentro da bendita da estância tinha uma área que seria um campo de semente, inclusive, de arroz. Eram 80 hectares de uma pastagem de trevo de 2 anos, e era a melhor pastagem que eles tinham no inverno passado. E a estiagem se estendeu até junho, deu para fazer terra tranquilo ano passado, custou para chover também. E a gente chegou no final de abril, início de maio, começamos o processo com esse produtor novo ali, e em conversa com o pessoal da pecuária, conseguimos convencê-los de nos autorizar a entaipar essa área, mesmo já com o trevo completamente estabelecido, né? Obviamente que se perdeu forragem nas áreas das taipas, mas a gente conseguiu deixar a área pronta para semear dentro da época nessa safra, iniciar o processo da integração, que era uma propriedade que nunca tinha feito integração lavoura-pecuária, que eu conversei com o administrador da pecuária lá e da estância, de uma maneira geral. Eu preciso de uma lavoura, nem que seja nessa safra, que tenha pisoteio, para que eles comecem a perceber como é que é trabalhar, porque é visualmente horrível no início. Eu, inclusive, hoje já acho ao contrário. Eu entrar numa lavoura que não tem buraco de casca, eu acho feio. Já acostumei tanto com a imagem, principalmente com o retorno que dá para o sistema. Eu acho feio não ter os furos de casca, mas enfim, porque muda toda a dinâmica de estabelecimento da lavoura, que nem a gente fez a live ontem falando especificamente sobre isso. E aí a minha argumentação com
O administrador da pecuária foi justamente essa. Eu preciso de uma lavoura, pelo menos, para que eles se convençam, primeiro, que é possível fazer, embora seja feio, e que vai dar resposta. Vai dar resposta. A gente tinha uma sementeira de Membiporá, por exemplo, que a lavoura são 80 hectares, mas tem uma canaleta que divide 30 para um lado e 50 para o outro. Eram 50 hectares de 24 RI, sementeira, e 30 hectares de Membiporá, cultivar nova, que deu 10.500 quilos, um material bueníssimo. A gente, inclusive, fez um dia de campo em conjunto com a BASF lá, na área essa. Inclusive, fiz questão que o pessoal da pecuária estivesse presente para agradecer em público o gesto, porque eles, o que eu estou querendo dizer? A pecuária, naquele momento, cedeu pensando no todo, percebendo que precisava encaixar, e a partir do momento que o pessoal da lavoura se convenceu que dá para fazer, e o melhor, que responde em produtividade, agora nessa safra, inclusive, partiu do capataz da propriedade, uma área que a gente colheu, que vai repetir arroz, que a gente colheu no seco, e vai dar para fazer plantio direto na resteva. O próprio capataz, aquela área, a princípio, não teria forrageira. E daí o próprio capataz nos sugeriu da gente falar com o pessoal da estância e nós colocarmos o azevém. A lavoura vai bancar o azevém para devolver o favor para a pecuária que nos fez na safra passada, mas tendo certeza que isso retorna para a gente quando colher essa lavoura depois. Então, essa é a grande dificuldade, é integrar as pessoas inicialmente para depois a gente conseguir encaixar o sistema. E a partir do momento que a coisa se encaixa, bueno, daí é tirar doce de criança, como se diz. Espetacular, espetacular, Fabrício. A gente concorda plenamente contigo e realmente é bem interessante. E aí não adianta, a gente precisa estudar, a gente precisa ouvir as pessoas que têm bastante experiência. E esse relato que tu acabou de fazer, eu tô com um livro aqui, ó. Esse livro aqui, ó. Projeto 6.000. Esse Sim. trabalho aqui nós fizemos ele em conjunto quando nós estávamos no IRGA ainda, enquanto pesquisadores. Tem um time muito grande aí. Mas uma das pessoas que mais puxou à frente desse trabalho, novamente, foi o professor Cláudio Mário Mundstock. E aí ele diz aqui, na página 14 desse livro, que eu recomendo a leitura, etapas a serem seguidas para viabilizar uma transição segura da lavoura de soja em lavouras arrozeiras. A primeira etapa, como tu bem colocou, Fabrício, é mudança na gestão ou no modo de pensar da lavoura. Então, é justamente isso. É isso que a gente precisa. Não adianta a gente se preocupar em plantar Zeus, plantar Valente, plantar Nideira 6601 ou Singenta 1561, se nós não ir para a base. A primeira coisa é nós temos que se entender dentro da propriedade, dentro da lavoura, nós vamos fazer um investimento. Isso aqui vai demorar tempo. Uma hora eu vou ganhar mais, outra hora eu vou ganhar menos, mas mais ou menos tem um casamento, né, Fabrício? Tem horas que claro. outra pessoa cede, a gente vai indo pensando no sistema de produção. Então é perfeito o teu relato, perfeito. Maravilha, eu vou procurar aqui, eu consegui deixar para trás, eu abri outra janela para não apagar as perguntas que tinham no bate-papo. Vou ver aqui se tem alguma coisa que a gente deixou para trás que possa aproveitar aqui como alguma pergunta. Como estão vendo, vamos fazer uma pergunta aqui específica de soja, que a gente estava falando, e essa questão desse ano mais seco, né? Aproveitar o gancho da realidade que a gente está vivendo nessa safra aqui. Então, o Vitor perguntou aqui, como estão vendo a soja na várzea neste ano mais seco? Qual a cultivar que tem se destacado? Quer responder isso daí? Podemos começar e aí tu nos complementa. Eu vou fazer um relato antes aqui. A gente tem duas situações nessa safra de extremas. Uma coisa que eu afirmo bastante é que dentro da nossa realidade da Zona Sul aqui, sempre a lavoura, a soja em terras baixas, desde que a gente consiga estabelecer e manter o padrão de lavoura, o padrão de stand até o final da lavoura, que é uma das coisas que eu já vim batendo nas outras lives, ela sempre ganha da terra alta aqui, das coxilhas aqui. Sempre a soja em terras baixas sempre ganha. Essa safra, por exemplo, num produtor que a gente atende que não é em área de arroz, que era uma terra um pouco mais alta, deu pouco mais do que 30, a 59, 58, que ele já terminou de colher.
e um segundo produtor colhendo em rotação de arroz, a soja em cima de uma resteva de arroz da safra passada, fechou 65 na Delta. Então, duas cultivares do mesmo grupo de maturação, obviamente são duas situações completamente distintas, e não estou dizendo que a Delta é melhor que a 5958, a condição que uma estava em relação à outra. É isso que eu quero chamar a atenção. E mesmo nesse ano seco, do jeito que foi, a gente teve, e essa colheita de lavoura já fechou toda, a gente tinha três cultivares nessa propriedade, a Delta, a Garra e a Valente. A Delta já fechou toda a área dela com 65 de média. E nessa outra propriedade, a 5958, também já fechou toda a área dela com 32 de média. E o que mudou, além da cultivar, é principalmente o sistema de produção. Perfeito, perfeito. Eu acho que o nosso comentário vai bem no mesmo sentido que tu. E aí respondendo o Vitor, uma coisa importante assim, ó, é entender qual que é o sistema de produção que tu tá, qual é o teu tipo, qual que é o tipo de lavoura que tu tem na mão. Isso aí é fundamental tu entender. Como é que é a drenagem dessa lavoura, quanto que chove na média aí. Eu sei que tem a variabilidade grande, mas tem que ter uma ideia. E a partir daí escolher. Para ter uma ideia assim, para botar extremos, a melhor cultivar em Uruguaiana, eu estou falando de terras baixas, foi uma das piores cultivares em Torres. Então, o que tu acabou de relatar, né, Fabrício? O ideal é nós ter uma Ferrari em todas as situações, mas infelizmente a gente não tem essa Ferrari. Claro. O que a gente precisa é por isso que não adianta, nós temos que fazer pesquisa on-farm e avaliar ano após ano qual é a cultivar que se adapta melhor ao sistema produtivo que a gente tem. Aí, bueno, se eu posso te falar que a Garra é uma das cultivares mais plantadas, a Tec Irg é uma das mais plantadas, a Valente é mais plantada, beleza. Uma parte significativa das situações aí, elas vão bem. A Domar 5958, agora materiais novos, como a Lança aí, como o Fabrício relatou. Mas assim, não tem uma receita de bolo, pessoal. No final do dia é isso. Tem materiais que se adaptam mais a determinadas situações e tipos de ano. O que nós precisamos é conhecer o material para ver qual é a nossa lavoura, qual é o ano aí que se avizinha, e aí a gente tomar uma decisão. Porque senão a gente vai estar fazendo um receituário assim meio geral, mas pode não estar atendendo aí uma parte específica. Maravilha. Deixa eu ver se tem mais perguntas para a gente pegar gancho aqui. Pegando o gancho do senhor Ivo Melo, na mesma linha, depois dessa estiagem, além de soja em rotação com arroz, quais as alternativas estão pensando para diversificar e sustentabilizar a terra baixa? Esse é um tema, uma pergunta muito pertinente, inclusive, do Matheus Bortoluzzi. Essa questão, deixa eu só fazer uma parte aqui antes de te passar a palavra para responder. Eu acho que a gente tem o primeiro passo de todos, assim como eu disse antes, da gente adequar a propriedade para receber a soja em terras baixas. De uma maneira geral, essas outras culturas, se a gente for pegar um milho em terras baixas, teve uma vez que, participando de um dia de campo junto com o professor Paulo Regis, do IRGA, né, o foco do trabalho dele era bastante com milho também, e uma frase que ele falou assim: se vocês acham que a soja é sensível ao estresse hídrico por excesso na várzea, o milho é muito, 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 muito mais. Então, chegou bem assim. Então, essa questão da importância de antes a gente pensar na estrutura da propriedade, readequar a propriedade para o novo sistema de produção, é o primeiro passo de todos. Independente, antes de decidir quais são as culturas, geralmente a gente começa fazendo isso pensando na soja, né? Porque mas se a gente for ver, a gente tem áreas da Zona Sul aqui que são arrozeiras por tradição, tem um século de história as fazendas aí, e o sistema de irrigação e drenagem da propriedade foi estruturado para aquela realidade de arroz. Lógico que com o passar dos anos vai se dando uma ajustada no sistema, mas até para cumprir o papel inicial para qual o sistema foi projetado já está aqui. Não é raro acontecer da gente ter lavouras aí que leva 2 ou 3 semanas para completar a irrigação da lavoura. Então, assim, o troço tem um século de vida, foi projetado para botar água, não está fazendo nem esse serviço. Imagina para nós tirar a água rápido, pensando na soja. E se for colocar o
o milho, como disse o professor Paulo Regis, que é muito, 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 muito mais sensível, ou o sorgo, enfim, seja qual for a outra cultura que a gente vai encaixar, eu acho que é fundamental a gente conseguir diversificar, mas essa questão estrutural da fazenda tem que vir antes da decisão de qual cultura vai ser. Eu concordo plenamente contigo e saldo aí o professor Matheus Bortoluzzi, é o coordenador da nossa equipe em Passo Fundo, na UPF, nosso grande parceiro, inclusive em trabalhos com a cultura do milho, um dos autores do livro de Ecofisiologia de Milho visando autoprodutividades. Concordo plenamente. E aí já trazendo um relato do que a gente viu nos Estados Unidos, nas regiões onde se planta arroz, aí pegar Arkansas e todo o Vale do Mississippi, e também na China, na área arrozeira aí em Wuhan, onde nós tivemos agora em outubro de 2019. O que a gente viu lá, né, Fabrício? Nos Estados Unidos, provavelmente a rotação de soja e arroz em larga escala ou é nos Estados Unidos ou é na China. Provavelmente é um desses dois locais. Nos Estados Unidos é impressionante, as áreas são muito bem estruturadas e o que a gente via lá em rotação? Muito sorgo em rotação, algodão foi plantado de forma significativa em rotação com áreas de arroz, muito milho também, mas o que nós via era um sistema de drenagem e de irrigação muito bem estruturado. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, no momento que a gente conseguir estruturar bem, ou seja, tirar a água rapidamente da lavoura e colocar a água rapidamente na lavoura, nós temos aí uma série de cultivos que podem se adaptar a esse sistema de produção, como acontece nos Estados Unidos. Aí nós vamos para a China e vamos para um cenário diferente, mas vamos pegar 30 graus norte, nós estamos a 30 graus sul aqui, e aonde se faz 2 cultivos de verão, 2 cultivos de arroz por ano. E aí, pensando na sucessão e na rotação de cultura, as principais culturas que a gente viu lá, dentro do sistema de produção de arroz, foram trigo, canola e milho. Então, essas são as 3 culturas carro-chefe lá, junto com o arroz. Então, no momento que nós conseguirmos realmente adaptar bem o nosso sistema de produção de arroz, a gente vai ver que a gente vai ter outras opções. Mas não é simples fazer essas adaptações. E como tu muito bem colocou, uma parte significativa das áreas aí, elas foram planejadas por um sistema, e aí muitas seguem nesse mesmo sistema, e outras foram feitas algumas adaptações para se colocar outra cultura. Mas não foi, bueno, agora nós vamos fazer soja também, vamos repensar todo o sistema de macro. Claro. Não, foi feita uma adaptação e vamos meter ficha. Mas essa é o que a gente encontra no mundo real, como eu gosto de dizer, né? Óbvio que a gente debate muito o ideal e coisa e tal, e por isso que aquela resposta que eu dei para a Tuíra ali, do encaixe da pecuária. Primeiro escolhe uma lavoura específica e começa dando um passo, ou esses 80 hectares que eu acabei de relatar aqui do caso da passagem de trevo que nos permitiram em Itaipá. A gente tem que se dar conta do que é o ideal e o realizável. Eu gosto de dizer que o feito é melhor do que o perfeito. Primeiro a gente faz, depois a gente aprimora. Senão não vai sair do lugar. Se for tentar fazer, que eu só vou partir daqui, mudar o sistema, quando eu conseguir fazer do jeito que tem que ser ao pé da letra, não vai fazer nunca. Nunca, não vai sair do lugar. Então essa questão aí é importantíssima. E aproveitando o gancho disso, bem dessa linha aí, desse relato que a gente estava falando aí, dessa questão, para a gente colocar outras culturas na base, eu acho que, primeiro pegando uma fala, acho que a primeira live que a gente fez foi em parceria com o Antonioni, ele usou uma expressão que o arroz é o anfitrião da várzea, e eu concordo plenamente com ele, e acho que deve ser, inclusive, que a gente tem que também respeitar a aptidão do uso da terra para a nossa realidade, questão cultural, inclusive, a pecuária e a horticultura são a nossa tradição, e a gente tem que, sim, potencializar, aperfeiçoar a nossa tradição, mas não tentar mudar a realidade da região, mas esse aperfeiçoamento passa por um encaixe de algumas outras coisas. E como a soja já tá mais se sentindo em casa, digamos assim, dentro da várzea, eu acho que o segundo passo é a gente aprender a irrigar a soja. Porque essa cultura que ela tá, essa dobradinha veio para ficar, não tenho a mínima dúvida, e ela vai servir para abrir portas para as outras culturas que a gente pode encaixar nesse sistema,
Mas o primeiro passo é a gente tornar a lavoura de soja mais segura dentro da várzea, assim como já é o arroz, que o arroz por pior que seja a safra, a estabilidade é um pouco mais fácil da gente garantir. Basta a gente fazer o básico, semeou dentro da época e irrigou bem, de 9 para 10 toneladas está garantido. Isso daí é batata. Com os materiais genéticos que a gente tem hoje, se fizer essas duas coisas bem feitas, dá para garantir, dá para afirmar, produtor, a soja a gente fica muito olhando para o céu. Né? E daí, às vezes, é porque quer que chova, às vezes é porque quer que pare. Mas, como tirar a água tem a possibilidade, eu acho que é menos difícil a gente tirar a água do sistema do que colocar. E daí, eu acho que o próximo passo é a gente aprender a irrigar a soja para depois entrar, depois que entrou com a soja, que aprendeu a fazer o manejo da irrigação, e é isso, eu estou fazendo toda essa conversa para te fazer uma pergunta de algumas coisas que eu já vi também nas redes de vocês, inclusive com o próprio Giovanni, né, você falando, eu vi um vídeo teu com ele da soja com um politubo, né? Então, dentro dessa linha, tá, seja em camalhão, seja com pivô, seja qual for porque daí tem a possibilidade do pivô irrigado, também o arroz irrigado por pivô também, não sei se vocês têm essa experiência, tanto da soja irrigada por sul, com as mangueiras, ou do arroz irrigado com o pivô, que a gente consegue otimizar a irrigação para as duas culturas, que para mim é o próximo passo que a gente tem que dar, garantir uma estabilidade produtiva para a soja através também da gente mandar um pouco, não ficar só dependendo de São Pedro, a gente mandar um pouco na irrigação. Maravilha, maravilha, ótima colocação, ótima abordagem. Lá no Giovano a gente consegue presenciar o pivô irrigando a soja, irrigando o arroz, então ele é protagonista nesse sentido, é um produtor assim referência para nós, ele está sempre buscando tecnologia, nessa safra ele quer colocar um trigo no inverno agora, então ele está sempre buscando opções. E aí o que a gente vê, né? O que a gente vê, Fabrício, assim, bem interessante, bem interessante. Vamos começar com mangueiras. Fantástico para irrigar arroz, fantástico para irrigar soja, só que tem o preparo para ação. E muitas vezes o que não acontece é o tal de preparo para ação. Aí secou a coisa, aí nós vamos providenciar as mangueiras e vamos irrigar. Meu Deus do céu, aí tu coloca a água para um lado, ela vai para outro, né? Então, não. Aí os produtores que estão nos assistindo agora, os consultores, pessoal, nós temos que nos organizar mais. Nós temos que fazer um levantamento planialtimétrico agora. E aí, depois, nós temos que estar pronto para irrigar quando realmente precisar irrigar. E não 2, 3 semanas depois que deu a seca ou a gente desiste. Não deu e desiste. Então, esse é um ponto importante, né, Fabrício? O preparo para ação aí em irrigação com mangueiras. Uma coisa bem importante também que aconteceu esse ano é o time da irrigação. É o time da irrigação, que não é sempre o mesmo. Como assim? Não é, porque o déficit de pressão de vapor, a quantidade de água que a planta precisa, ela vai variar com o ambiente, com as condições meteorológicas. E esse ano o que a gente viu? Principalmente em pivô, que faltou água. Porque tem produtores que estão colhendo que eles nunca colheram na vida em soja irrigada, e tem produtores, por um outro lado, que estão colhendo muito pouco soja baixo pivô. Então, a gente vê esses dois cenários. O que está faltando? Mais ferramentas para ajudar o produtor na tomada de decisão. Ou seja, tem que colocar um sensor no solo, tem que rodar um balanço hídrico. Só que o balanço hídrico utilizado para os sistemas de terras altas, que é o que vem no combo, onde a gente compra um pivô, não é o mesmo balanço hídrico que funciona em terras baixas. A tese do professor Matheus Bortoluzzi, que nos escuta aí, é justamente isso, é adaptar o modelo de balanço hídrico para terras baixas, com esse fim específico, para ajudar o produtor na tomada de decisão. Está na hora de nós fazer a irrigação. Então, esses 2 pontos sobre isso eu gostaria de destacar. Mais planejamento, pensando na irrigação por politubos, fazer o levantamento do plano altimétrico, fazer todo o processo, deixar pronto. Agora, vamos irrigar amanhã, hoje nós estamos com tudo pronto. E não, nós vamos começar a pensar. E o segundo é os pivôs, e aí entra também um pouco a irrigação por mangueira. Nós precisamos ter mais variáveis, mais ferramentas nos ajudando a decidir o time de irrigar. Tem muita lavoura que nós estamos perdendo por excesso e muito mais perdendo por deficiência hídrica, mesmo tendo já o aparato dentro da nossa lavoura. Perfeito. Essa questão
te dando um relato de das duas coisas que eu já passei, né? Tá? Tanto em pivô quanto as mangueiras. Essa questão da mangueira já passa diretamente, tá? Falou aí da altimetria de cada quarteirão e é fundamental para a gente, pensando em soja, no caso, né? Para a gente reduzir isso, inclusive foi um dos temas que a gente falou com o Antonioni no início das primeiras lives, que é a tal da suavização do terreno, para a gente começar a diminuir aquele monte de coroa e de lagoa que a gente tem, porque senão a água não vai contrariar a lei da gravidade e ela vai ir sozinha para os baixos, vai ficar as coroas tudo seca. Então, é a tal do preparo para ação aí que tu te referiu. Não adianta nós simplesmente soltar uma mangueira lá e sair metendo água, porque ela vai se jogar para os baixos e se o plano for cheio de altos e baixos, o Antonioni, inclusive, fez uma analogia muito boa para explicar essa questão da suavização. Ele agarrou uma folha de papel e amassou toda, e depois abriu ela, e ela fica, obviamente, todo ondulado. Isso é a maior parte da realidade dos nossos quarteirões. Daí, o que a suavização vai fazer? Ele botou ela na mesa e deu uma lisada e levantou de novo. Vai fazer isso? Ficou completamente calmatado? Não, daí é sistematização, é outra coisa. Mas a suavização vai ajudar e muito, inclusive dá para deixar uma única tendência da declividade, e segundo as informações técnicas dele, vai movimentar 30% de terra do que movimentaria para fazer uma sistematização. Então, isso já é uma questão também de relação custo-benefício, mas é um primeiro passo fundamental. E daí, depois a gente, se tiver dominado esse sistema e coisa e tal, já estiver preparado para tomar ação, a gente, depois de aprender a manejar, começa a colocar alguma outra cultura também dentro dessa área. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria comentar, mas fora isso, a questão da altura dos canais, porque precisa, para a bendita da lâmina, a pressão dentro da mangueira, ao longo da mangueira, precisa de uma lâmina d'água acima da mangueira para fazer uma pressão suficiente para que tenha a mesma pressão e a mesma vazão na mangueira inteira. Isso também é bem comum de acontecer, de faltar altura de lâmina d'água no canal que vai alimentar essa mangueira, e ela vem cheia até um pedaço e depois vai murcha do meio para diante. E daí faz um papel meia boca. Assim. Então são duas coisas que são puramente operacionais para a gente cuidar. E a questão do pivô, essa observação que tu fez, que vai servir para várias também, da gente saber o quando e quanto irrigar, é uma pergunta que a gente não sabe responder, porque não tem as ferramentas para isso. A gente, por exemplo, não tem uma análise física do solo, aí, a gente não sabe qual é a capacidade de campo de ponte murcha permanente da lavoura que a gente está irrigando. E daí como é que vai tomar uma decisão? Porque às vezes tem até empresas que vendem os pivôs que fornecem tensiômetro, por exemplo. Mas o que me adianta aquela informação do tensiômetro se eu não sei em que ponto de umidade eu estou no meu solo? Qual é a minha capacidade de campo de ponte murcha permanente? Não faço a mínima ideia. Daí a sensação que eu fico, a impressão que eu tenho é que a gente está que nem com o ponteirinho do tanque quebrado, e na dúvida, cada posto que a gente enxerga, a gente manda completar, porque não sabe quanto está de combustível, né? É mais ou menos assim que a gente tem irrigado. Então, acho que eu concordo contigo aí, queria te dar esses relatos das coisas que a gente já vivenciou, e é um fato, eu acho que a gente tem que melhorar bastante isso daí mesmo. Deixa eu ver se eu acho alguma outra pergunta aqui. Tem uma concordância aqui do Leandro Miller, quando eu falei da questão das diferenças de produtividade das sojas em terras baixas e nos sistemas integrados, o relato dele aqui, Leandro Miller, dizendo que estão tendo ótimas produtividades nessa safra em Santa Vitória, mesmo com os baixos índices pluviométricos, e os sistemas de produção integrada estão sustentando as médias. Então, a diferença do potencial produtivo e da produtividade nessas áreas tem sido melhor, é o que a gente percebe também. Deixa eu ver o que mais aqui. Que eu tinha anotado, a gente já abordou. Vou ver se eu cato alguma outra pergunta aqui do pessoal. Não sei se quer fazer alguma parte enquanto eu procuro alguma outra pergunta. Show de bola. Eu acho que um comentário bem interessante, a gente observa aí que tem uma gurizada que foi nosso aluno e foi integrante da equipe Field Crops, e que hoje estão trabalhando em empresas que a gente conhece na Metade Sul e que estão dando consultoria também. Aí tem um aluno nosso aí, o Gabriel lá de Itaqui. Agora ele se formou, o Fabrício abriu uma consultoria, Agrofield Consultoria.
Então, isso é uma questão importante para essa gurizada participar de debates como esse. Com certeza o senhor aí é um exemplo para essa gurizada jovem, e com esse tipo de trabalho que o senhor vem fazendo, e nós estamos conhecendo mais agora, mas pela conversa que a gente teve, está tendo, a gente já consegue entender muitas coisas, é exemplo para essa gurizada. Então, além de a gente participar do processo de fazer a diferença dentro do sistema de produção agrícola e produzir alimentos, mas também dando exemplo para essa gurizada mais nova, né, Fabrício? E principalmente mostrando que a gente tem que ter um vasto conhecimento, que não é simples. Agora você é consultor. Não é simples. Tem que ter uma bagagem, porque todo o nosso debate sempre tem exemplos práticos para dar. Então, esse tipo de momento é fantástico, porque quando é que essa gurizada ia ter oportunidade de conversar com um consultor? Tem lá o estágio durante um período do curso, mas fica muito difícil. Então, esse aqui é um debate muito legal, onde a gente aborda várias coisas e que todo esse pessoal que está conectado aí vai enxergando. O Iago, nosso lá de Uruguaiana também, integrante da equipe Food Crops. Essa gurizada vai vendo a complexidade que é, né, Fabrício? O conhecimento tem que ter e vai vendo o exemplo. Eu quero ser como o Fabrício quero lá ter uma consultoria como a Pedra Amor. Então, parabéns por permitir esse tipo de ambiente para essa gurizada estar vendo. E com certeza, muitos vão sair daqui bastante sensibilizados com a conversa que a gente teve. Então, parabéns por proporcionar isso também. No final do dia, é muito importante a gente estar aumentando a bola de neve, como tu bem colocou. Mil graças. O objetivo, te agradeço as palavras, aí fico sensibilizado, e o objetivo é justamente esse. Teve outra live que eu falei, inclusive, que é uma coisa, esse compartilhamento de experiências e de conhecimento eu já tenho procurado fazer faz mais de um ano, na verdade. Comecei a fazer em janeiro do ano passado. Mas agora, na quarentena, eu intensifiquei, isso tem servido como uma espécie de terapia para mim. Porque não está fácil ficar isolado. E a gente percebe o quanto a gente precisa dos outros, né? Quando esse tipo de situação nos mostra, nos deixa mais evidente ainda do quanto a gente não faz nada sozinho. E essa função de ter continuamente coisa para me preocupar e botar minha cabeça para funcionar, tem servido como uma espécie de terapia para ocupar a minha cabeça, né? E porque, como diz o ditado, cabeça parada é oficina do diabo, né? Então, eu agradeço, na verdade, eu que tenho agradecido a presença do pessoal pela oportunidade de poder estar compartilhando essas coisas que tem me feito. Eu acredito que está fazendo mais bem para mim do que para quem está acompanhando, porque confesso que está ajudando muito. Então, eu me separei faz pouco, uma filha pequena de 4 anos, da guria é medonha, obviamente, né? Uma energia bárbara, uma criança desse tamanho ficar encerrada sem poder sair de casa há mais de um mês. Vocês imaginem a dificuldade que é de conseguir dar atenção para ela, uma criança que não fica mais de 15 minutos atenta à mesma coisa. E o dia extenso do jeito que é. Então, quando ela vem para cá, essas alternações que a gente tem feito aí, eu e a mãe dela, eu não consigo fazer outra coisa que não seja estar com ela. Mas, enfim, eu agradeço as palavras aí, tenho plena convicção que tem feito muito bem para mim também. Eu tinha separado outra coisa aqui. A pergunta do Maurício Meneghetti, Alencar. A questão, aproveitando que a gente falou de arroz irrigado por pivô, tá? A pergunta dele é se a questão da produtividade tem mudado muito, a irrigação por pivô em relação à inundação. Maravilha, ótima pergunta. Saudamos aí meu ex-colega de graduação também, nosso grande amigo Gabriel Schaik, um cara que entende muito de fisiologia, e agora cumprimento também o Eduardo Goulart, aí, nosso parceiro da Bayer. Bem interessante essa tua pergunta em o que a gente está vendo assim, com experiência de lavoura, Fabrício. Que o pivô, pensando produtividade contra produtividade, os relatos que a gente tem, as lavouras aí que a gente tem parceiros, a gente vê que produz um pouquinho menos. Comparando pivô contra arroz irrigado. Nós temos área nessa safra, na fronteira oeste, que chegamos assim em lavoura, passamos 12 mil quilos de produtividade. Em pivô, nós chegamos aí a 10 mil quilos ao redor disso. Então, produz um pouco menos. Mas,
por um outro lado, pensando no sistema de produção, o custo de preparo de solo é muito menor, o investimento em várias atividades aí é menor e viabiliza um sistema fantástico para a gente fazer a rotação de cultura. Então, no sistema produtivo, a gente observa algumas vantagens fazer uma irrigação aí por pivô quando comparado à irrigação tradicional nossa aí por inundação. Mas pensando de forma isolada, a gente observa que tem ainda um pouquinho de vantagem ao arroz por inundação. Mas o professor Kleber, lá na equipe Field Crops Fronteira Oeste, professor da Unipam, professor de irrigação, ele tem esse trabalho aí há vários anos e os resultados dele assim são muito convincentes nesse sentido. Se fazer uma irrigação bem feita no pivô, talvez está produzindo um pouco menos porque está faltando água também. As produtividades que ele traz, Fabrício, assim, ó, são condições experimentais, mas as produtividades elas não perdem assim de uma maneira tão expressiva como eu relatei situação de lavoura. Ou seja, se fazer uma irrigação assim bem feita com pivô, dependendo da região, a gente vai ter produtividades similares, talvez um pouquinho abaixo. Mas para o sistema de produção ele traz muitas vantagens aí, facilitando a rotação de cultura, diminuindo o custo com diesel, com preparo de solo. Então, a gente vê assim como bem promissora a utilização de pivô e irrigação. Só que, claro, temos que pensar no sistema, né? Nós, uma vez no Itaó, no interior de Itaqui, 60 km de estrada de chão, janeiro de 2017, cai meia dúzia de poste lá, ficamos sem luz para viabilizar a irrigação durante 3 semanas. E aí, como é que faz? Então, temos que ver todo o sistema aí, mas analisando, sim, é uma alternativa bem interessante. Essa questão que falou agora da parte de energia elétrica, que é uma dificuldade grande. Por exemplo, tem um produtor que mais cedo, inclusive, estava acompanhando a live, não sei se ainda está, o Gabriel Melo Fernandes, que foi um produtor que eu atendi quando estava pela Porteira Dentro ainda, e que a propriedade é em Pedras Altas, uma região que chove pouquíssimo, inclusive. O fundo da estância em linha reta dá 5 quilômetros do Aceguá. Então, ele está praticamente no Uruguai. E é uma região que chove pouquíssimo e a gente tem pelo menos uns 70 quilômetros de estrada de chão, indo aqui por Arroio Grande, passa por Erval para ir para lá. E essa questão, eu cheguei a indagar ele agora, inclusive a gente vai ter uma live em conjunto aí para falar sobre o sistema de produção da propriedade. Era uma coisa que eu me preocupava quando a gente trabalhava junto, porque era só soja irrigada, 100% da área que ele planta com irrigação. Na época ele tinha 4 pivôs, agora colocou mais 3. E era soja no verão, azevém no inverno. Inclusive ele é produtor de semente de azevém, da BRS Ponteira, da Embrapa. E era só isso, a gente não tinha rotação de culturas. E daí nós começamos, como ele era pecuarista de origem, depois começou a ter lavoura, a alternativa que a gente achou era colocar algum pasto de verão num dos pivôs, sorgo ou capim-sudão, que é o que ele optou, acabou fazendo isso. E esses dias eu perguntei para ele, com essas informações novas que a gente está tendo do pessoal com arroz irrigado por pivô, se ele não pensava em botar arroz lá, porque a terra dele, o solo é bastante terra preta, argila expansiva, aquela 2:1, a fertilidade criada por ele lá em anos de pastagem é muito boa. Ele aduba tanto o inverno quanto o verão, então ele tem um potencial de fertilidade muito alto. E eu várias vezes já disse para ele, eu tenho uma curiosidade medonha em saber quando colheria uma lavoura de arroz aqui, porque é uma condição muito boa de fertilidade. E a resposta que ele me deu foi justamente essa. O meu medo é não ter energia aqui. Em vez de começar a dar pau na energia elétrica, como é que eu irrigo o arroz, né? A soja a gente liga o pivô lá de tanto em tanto, o arroz não dá, vai precisar dar. Então, ou se fosse milho, pensando em milho também, que quando a gente estava atuando junto, antes de sugerir essa ideia do pasto de verão, tentei fazer com que a gente tivesse lavoura de milho lá, mas o milho, de novo, citando o professor Paulo Regis, é uma bomba d'água, né? O que chupa de água é uma lavoura de milho, né? O que precisa de lâmina d'água aí para produzir, obviamente que é extremamente responsiva a tecnologia, a cultura, mas também se a gente não der as condições para aquela espécie seu potencial, vai sair caro.
Então, essa questão da energia eu acho fundamental também, é uma preocupação que tem que se ter. Mas eu concordo contigo que, por mais que a produtividade, agora pegando o gancho da tua resposta aí, seja um pouco menor, de novo, a gente não pode pensar que nem o lema do AA, né? Pensando no todo, eu acho não, tenho certeza que o sistema se beneficia e daqui a pouco viabiliza uma área que não iria, não tem como colocar arroz irrigado por inundação e acaba conseguindo colocar em uma outra lavoura aí que não tinha possibilidade de botar arroz, otimiza também o próprio pivô, né? E melhora, daqui a pouco a produtividade do arroz vai ficar meia boca, digamos assim, que 10 toneladas está longe de ser meia boca, claro, entendeu, né? Mas, o que vai beneficiar o sistema e a soja vai começar a responder melhor quando voltar para cima dessa área, então tá pago já. A diferença de produtividade que perde no arroz compensa na soja depois, enfim. O sistema com certeza vai responder. E é mais que eu tinha visto aqui. Pessoal, várias pessoas elogiando o debate aí, fico feliz com os elogios. Eduardo Goulart, Gabriel, rapaz, Scheidt, o próprio Nereu, né, várias vezes já nos citou aí, dizendo que o debate está muito bom. Tem um comentário dele aqui que eu vou ter que ler, cadê? Aulas de agronomia na prática em tempos de isolamento social. Parabéns pelo debate. Categoria. Show de bola. Deixa eu ver se não. Ele está trabalhando muito forte também com essas lives. Hoje mesmo ele participou de uma live envolvendo pessoas muito importantes do setor de floricultura do Brasil. Na semana passada, ele estava com o presidente da Associação de Floricultura do Brasil. Então, o professor Nereu tem investido assim, muito tempo para trazer conhecimento e também para ajudar todas as pessoas aí que estão envolvidas na cadeia produtiva de floricultura. E é um grande parceiro aí, é um exemplo para nós, pensando em pessoas que realmente querem fazer a diferença nessa sociedade. Então, pessoas muito éticas, muito trabalhadoras, que não tem noite, não tem final de semana, pessoas que realmente trabalham pensando em benefício das pessoas que estão aí ao redor dele, e esse ao redor dele aí são muitas pessoas envolvidas em vários lugares do Brasil. Então, parabéns aí, professor Nereu, por estar sempre fazendo a coisa acontecer, mexendo o doce. Maravilha, maravilha. Deixa eu ver aqui. Bom, tem uma outra pergunta aqui que eu não tenho resposta para ela. Talvez tenha, Alencar. Quem foi que perguntou? Simon Mota. Boa noite. Já viram algum trabalho de materiais de arroz de sequeiro levado a banho em terras baixas, visando economia de irrigação? É uma excelente pergunta. É uma excelente pergunta essa. Uma das coisas que me surpreendeu na China com o professor Xiaobin Peng foi quando eu comentei para ele que o arroz de sequeiro diminuía ano após ano no Brasil desde 1970. E ele, mas como assim que diminui? E eu, sim, diminui. E ele, eles começaram a dar risada assim numa sala. E eu, mas por que a pergunta? E aí ele contou que na década de 60, 70, veio o ministro da Agricultura da China para o Brasil para olhar nossas lavouras de arroz de sequeiro. E segundo ele, e a gente tem que considerar, ele é uma das pessoas mais importantes quando a gente fala em horticultura a nível mundial, é o terceiro ou quarto pesquisador que mais publica sobre arroz no mundo. Ele disse que uma parte significativa dos cruzamentos que são hoje cultivares da China são daquelas sementes que o ministro da Agricultura da China levou no bolso. O que ele quis dizer? E essa pergunta faz muito sentido, mas eu não tenho nenhum relato prático, é só teórico. As nossas cultivares de arroz de sequeiro, elas apresentam uma maior eficiência no uso da água. Então, no momento que tu tiver maior eficiência no uso da água, porque elas foram selecionadas ao longo de muitos anos para isso, provavelmente elas, no momento que elas se adaptar e ter todas as características que o nosso consumidor quer, elas vão produzir mais com menos água. Então, esse é um trabalho bem interessante e que, com certeza, é uma ótima linha de pesquisa para quem trabalha com essa parte de irrigação em pivô. Com certeza, é um ótimo trabalho a ser feito, porque, teoricamente, sim, essas cultivares produzem mais arroz com menos água. Maravilha.
Che, Alencar, a prosa tá boa, a gente está quase fechando 2 horas de live, tem mais 15 minutos aí, a gente encerra a segunda hora que o Instagram aqui vai nos interromper. Eu achei uma outra pergunta aqui, que eu acho que é interessante, eu tenho alguns relatos de casos para dar sobre ela, mas eu acho que eu vou fazer mais essa outra questão aqui, eu dou a minha opinião, tu dá a tua e a gente vai se preparando para o encerramento. E tá, assim como aconteceu com o Celal, eu fico feliz da gente passar praticamente 2 horas conversando aí e ver que poderia continuar, né? Então, essa questão foi um primeiro contato, uma primeira aproximação nossa aí. Eu, como citei alguns outros membros da equipe que eu já tenho contato há mais tempo, alguns colegas, inclusive, e com certeza não vai parar por aqui essa nossa aproximação, ver se a gente, inclusive, viabiliza alguma coisa no campo, mas já de antemão te agradeço a disponibilidade de estar 2 horas conversando conosco aí. Vou fazer mais essa pergunta aqui e depois te passo a palavra para as tuas considerações finais e a gente encerra antes que o Instagram nos interrompa a live de novo. Acho que tem uns 13, 14 minutos aqui. Tá? A pergunta do Gabriel Butzgi. Agora não sei se a pronúncia é essa, mas ele vai saber que é ele. O custo de produção comparando soja em terras altas e em terras baixas, tá? Se muda. No meu caso, Gabriel, tem as áreas de terras altas que eu atendi principalmente, como faltava essa questão do sistema de produção, que eu acabei de citar casos aí de ser soja sobre soja, acabei de falar do Gabriel, da gente tentar introduzir um pasto de verão, que foi o caminho, na verdade, inclusive em outra propriedade em Jaguarão que eu atendi, que não era irrigada, e também a gente começou a colocar, na verdade, a última safra que eu atuei com eles, nós tínhamos, eram 770 hectares a propriedade, nós tínhamos 105 hectares, tinha 7 planos de lavoura, eram 770 hectares divididos em 7 partes, 6 partes, na verdade, e uma delas eram 105 hectares que a gente introduziu um pasto de verão que foi capim-sudão. Mas até então, essa já era a quinta safra que eu estava atuando com eles, e era só soja sobre soja, e quando eu cheguei lá, já fazia 12 anos que eles cultivavam soja sobre soja. Então, o custo, principalmente, de manejo de azevém e bulva resistentes era muito alto, muito alto. A questão da resistência, que serve a linha de raciocínio aí da gente botar a soja nas terras baixas para melhorar o manejo do capim e do vermelho resistente no arroz, e a rotação favorece o manejo da resistência em terras baixas, e a verdade isso é uma verdade também para as terras altas. Só que neste caso específico, como eu não tinha botação, eu estava pagando essa conta em herbicida. Então estava ficando muito caro o manejo de herbicidas, principalmente da bulva. Do azevém era mais fácil, era só misturar um cletodin na dessecação ali e controlava tranquilamente. A bulva eu já estava fazendo, depois de vários testes, desde que eu cheguei na propriedade, fiquei 5 safras atuando lá. Na verdade, eu descobri a informação de que a bulva era resistente ao glifosato, eu já tinha do próprio produtor quando eu cheguei, mas ao tentar alguns manejos nos primeiros anos, eu descobri que ela era resistente à ALS também. Então, me dificultou mais um tanto o manejo, e eu estava fazendo mistura de 2,4-D com HIT, o saflofenacil, na dessecação, e depois botando um paraquat com um spider na pré-emergência ali. E ainda assim, em alguma lavoura, às vezes tinha que usar o pacto depois. Então, ficava um manejo de herbicida extremamente caro, e essa era a primeira diferença de custo brutal, muito, muito mais caro. E o outro relato é a questão principalmente do manejo de manchas foliares. A ferrugem para nós até não é tão severa aqui, ela chega mais tarde na Zona Sul, mas ela se potencializa se a gente pecar no início do manejo, e para nós, na nossa realidade, as manchas aqui são muito mais importantes, né? Principalmente mancha parda, cercóspora, e nesse tipo de situação de soja sobre soja, como eu disse, quando eu cheguei fazia 12 anos, teve casos, eu procuro fazer o manejo da primeira de fungicida. A gente fala a expressão aquela do fechamento de entrelinha, mas o fechamento de entrelinha depende da condição que tiver de umidade, temperatura no início do ciclo.
ela pode estar em V6, V7 ali, dependendo da cultivar, uma garra, por exemplo, que tem um arranque muito vigoroso, antes de V8 fechar as entrelinhas. Então, eu procuro me posicionar muito mais no estágio fenológico. Eu gosto de fazer a primeira de fungicida entre V8 e V10, não passar muito disso, ou também não antecipar muito mais do que isso. Mas nessas áreas de soja, sobre soja, eu estava precisando fazer algum manejo, pensando em manchas, antes dessa aplicação, porque ali, junto com a primeira de glifosato, V3, V4, já tinha que entrar com alguma coisa. Estava botando um carbendazim, que é um produto extremamente barato, já tem a sua eficiência comprometida, mas para esse caso específico, estava reforçando o tratamento de semente, que já tinha encerrado o seu residual, deu uma boa melhorada, porque eu já tinha casos de quando fazer a primeira aplicação do fechamento das entrelinhas, de não ter mais folha no bacheiro, porque as manchas, principalmente mancha parte, ia derrubar tudo. Então tinha mais esse custo. O manejo de fungicidas também ficava mais caro nessas áreas. Então é brutal a diferença desse tipo de custo do manejo fitossanitário das terras altas para as terras baixas aqui na nossa região. Maravilha, maravilha, Fabrício. Eu acho que os teus estudos de caso aí são muito bons e encerrando a nossa participação, eu concordo com eles. E além disso, eu digo que ao Gabriel, que fez essa ótima pergunta, que sim, o custo de produção ele varia de lavoura de terra alta para terra baixa, como varia dentro das terras altas e dentro das terras baixas. O que nós precisamos saber no final do dia? É o quanto que a gente vem colhendo e qual que é a nossa expectativa real de produtividade. E a partir de tomar a decisão de quanto a gente vai investir. Uma coisa que eu aprendi com meu avô Fabrício foi que não importa se a vaca de leite ela produz 20, 30 ou 40 litros. O que importa é quantos litros de leite que vai sobrar no final do mês, quando a gente recebe lá a nota do leite. Então, nós precisamos obrigatoriamente ter uma boa consultoria, uma boa assessoria, uma assessoria técnica, para estar lá junto com o produtor, tomando a decisão de lavoura para lavoura, dentro da mesma lavoura, a gente sabe que tem variabilidade, e aí sim tomar a melhor decisão, como os estudos de caso que tu acabou de relatar. Então, é essa forma com que a gente entende a agronomia, não tendo uma receita de bolo, mas sim tendo processos, e esses processos tendo uma tomada de decisão com base na lavoura de ano para ano, de cultivar para cultivar. É nisso que a gente acredita, é isso que a gente tenta ensinar a gurizada. E assim, Fabrício, a gente se despede, agradece muito aí a oportunidade por estar falando sobre o trabalho da equipe Field Crops, agradece todos os parceiros de todas as instituições que a gente citou. Realmente a gente só consegue fazer esse trabalho multilocal e multidisciplinar porque a gente tem pessoas realmente comprometidas. Agradecemos também os parceiros da iniciativa privada que viabilizam a gente estar fazendo esse trabalho. E parabenizamos ao trabalho que tu faz com a Pedra Moura Consultoria, parabéns mesmo, e parabéns pelas lives que tu vem fazendo, conteúdos técnicos de alto nível. Continue nessa linha que a gente vai estar lá seguindo e sempre que tiver a oportunidade, a gente vai estar participando. E nós, enquanto equipe Field Crops, estamos à disposição para fazer parcerias contigo, temos muito interesse. Nossa equipe Field Crops Zona Sul aí é muito forte, gurizada muito boa, coordenada pelo professor Celal. E nós aqui também, nas outras regiões, a gente está sempre à disposição para tudo o que vocês precisarem, Fabrício. Muito obrigado pela oportunidade e desejo a todos aí uma excelente noite. Agradecemos imensamente a todas as pessoas que nos assistiram aí durante praticamente 2 horas. E um abraço aí ao professor Nereu, nosso coordenador aqui da equipe Field Crops na Universidade Federal de Santa Maria. Maravilha. Vou então só dar alguns recados a mais aqui da nossa sequência de lives, né, e dos próximos convidados. Já temos 2 confirmados para a semana que vem, só falta definir a data. Te agradeço mais uma vez, Alencar, a presença e principalmente a oportunidade de a gente botar a cabeça para funcionar. Isso é quando a gente tem que... uma coisa também que eu gosto de falar, que a gente aprende muito mais quando tem que ensinar. Então, quando a gente vem se dispor a falar sobre um assunto, obviamente que tendo a responsabilidade daquilo que a gente vai dizer, é quando a gente mais aprende, tem que rever vários conceitos e, enfim... É sempre bom fazer esse tipo de coisa que a gente aprende um tanto mais. Tá? Então, nos nossos últimos minutos,
eu queria só avisar que amanhã a gente tem uma live às 8 horas, novamente, dando sequência à nossa série de lives. O tema de amanhã vai ser o uso de nitrogênio em soja, falando de nitrogênio na base, de inoculação, fixação biológica de nitrogênio, inclusive um relato de caso de uso de ureia na lavoura de soja. Não vou contar detalhes para deixar o suspense para amanhã. E os convidados da semana que vem já estão confirmados, é a professora, a doutora Amanda Posselt Martins, da URGS, e o André Andres, pesquisador da Embrapa Terras Baixas aqui e coordenador do grupo de herbologia Terras Baixas. Então, esses são os dois convidados da semana que vem, e a gente vai colocar de novo em votação aí os temas. Vou elencar mais uns 3 temas para a semana que vem, colocar em votação, e a gente faz eles, apresenta eles na ordem dos mais votados, como a gente fez essa semana. E um último recado, aproveitando que tem bastante gente nova na live aí, a gente tem um link aí no nosso perfil do Instagram, tanto da Pedra Moura quanto no nosso perfil privado, que é um canal do Telegram que a gente criou completamente gratuito para o pessoal participar lá, para a gente poder disponibilizar um pouco mais as coisas que a gente tem apresentado aqui nas lives. Geralmente, além do material das lives, a gente faz algum complemento por lá. Então, fica o convite, quem ainda não faz parte do grupo, é só clicar no link que está no nosso perfil ali, está na nossa biografia. Obviamente que se não tiver o aplicativo no celular, tem que baixar o aplicativo primeiro. E até, inclusive, explicando o porquê de usar o Telegram e não o WhatsApp, que é o mais comum, é que o Telegram nos fornece para esse tipo de grupo várias ferramentas a mais. Tamanho de vídeo, por exemplo, ele não limita tanto. O tamanho do grupo em si é ilimitado. Eu faço parte de grupos aí de empreendedorismo digital, tem mais de 200 mil pessoas no grupo. Então, o Instagram limita em 200 e poucas pessoas, né? Falando nisso hoje, quando a última vez que eu olhei, a gente já tinha passado a barreira dos 200, já 212 membros, se eu não me engano, ali no grupo. Então, fica o convite aí para o pessoal que quiser participar, é só clicar no link ali, e a gente diariamente, frequentemente, na verdade, diariamente eu não consigo, porque às vezes que a Aurora está aqui, eu dou atenção para ela, mas frequentemente a gente está colocando conteúdo a mais ali, fora o que a gente já tem divulgado nas nossas redes sociais. Tá bem? Então, mais uma vez, meu amigo velho, muito obrigado, foi ótimo esse nosso debate, essa nossa discussão, e vamos voltar a falar, seja de maneira digital, seja botando o pé no barro e desenvolvendo alguma coisa em conjunto no campo. Tá? Nosso forte abraço, a Pedra Moura está à disposição. Maravilha, Fabrício, muito obrigado. Da mesma forma, o pessoal que está assistindo, tem bastante gente assistindo. Por favor, curtam as nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, nosso canal no YouTube e também o Twitter. Lá a gente tenta disponibilizar informações do que a gente vem fazendo aí todos os dias. De novo, parabéns pela iniciativa e siga firme e forte na jornada. A equipe Field Crop está à disposição de vocês também, da Pedra Moura. Um forte abraço, pessoal, e uma boa noite a todos. Valeu, até mais. Valeu, Fabrício. Abração. Abraço.